Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossos convidados de hoje são profissionais que contribuem para a transformação do tratamento psiquiátrico. Um deles é médico psiquiatra, com experiência em psiquiatria geral, infanto-juvenil e forense. A outra convidada é enfermeira, especialista em gestão da qualidade, responsável pela área assistencial e pela segurança do paciente no grupo Vive Saúde Mental e Emocional. Ambos acompanham de perto as mudanças na internação psiquiátrica. No encontro de hoje, vamos falar sobre a evolução da internação psiquiátrica e o fim do estigma. O que acontece durante o processo da internação, quando ela é necessária e como funciona a decisão médica em relação à mesma, além do impacto da pandemia no aumento das internações psiquiátricas e como garantir uma recuperação eficiente. Com vocês, Dr. Ricardo Patitucci e Débora Ferreira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso episódio de hoje é especial. Temos dois convidados, Dr. Ricardo Patitucci, psiquiatra, e a enfermeira Débora Ferreira. Eles, além de trabalharem na Clínica da Gávea do Rio de Janeiro, são parceiros do grupo Vive Saúde Mental e Emocional, e estão revolucionando a história da internação psiquiátrica no Brasil. Tudo bom? Melhor agora, Bia. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Sou seu fã e estou muito feliz mesmo de estar aqui na sua presença. Não, eu também sou sua fã agora dos dois, pelo trabalho que vocês estão realizando. Eu fui na Clínica da Gávea, fiz uma visita, passei o dia lá, você me recebeu com todo carinho. Débora não estava lá porque estava em outras sedes da Vive ao redor do Brasil. E eu fiquei muito impressionada e eu não tenho a menor vergonha de errar. Porque, assim, eu vivi a Clínica da Gávea como médica na década de 90, início da década de 90. E eu dizia para todo mundo, assim, qualquer lugar, menos a Clínica da Gávea, para internar. Né? A gente tinha muito poucas opções, realmente, muito poucas no Rio de Janeiro. Apesar de ser uma capital muito grande, ter uma necessidade grande também. E aí, quando eu encontrei o Rodrigo, do Grupo Vive, ele falou assim, você conhece a Clínica da Gávea agora? Eu falei, não me fale de Clínica da Gávea. Isso foi ano passado. E ele falou assim, você toparia visitar lá? Porque as coisas mudaram. Eu falei, olha, eu vou. Porque assim, eu não gosto também de ser aquela pessoa que tem uma... Vai conhecer? Vou conhecer. E eu fiquei impressionada, assim. Eu peço perdão ao que eu estava falando, porque essa mudança grande foi nos últimos 3 anos. É isso? Exatamente, desde 2022. Desde 2022. Então, realmente, eu não ia na Clínica da Gávea desde 1998, do século passado, início, né, dos anos 2000. Então, queria que vocês falassem um pouquinho. Fiquei muito feliz com o que eu vi. Vi uma mudança, assim, não só visual, tá uma clínica bonita de ver, tá uma sensação de acolhimento, não tá aquela sensação de depósito. Vamos tirar os pacientes de circulação e jogar para lá. E queria que vocês me falassem um pouquinho dessa história que vocês estão ajudando a escrever. Primeiro, entender por que escolheram a psiquiatria. Porque, assim, eu sempre disse, na época que eu escolhi psiquiatria, me achavam louca, né? Hoje eu acho que eu vi algo anterior, porque sem saúde mental não há felicidade, não há possibilidade de uma sociedade saudável. Mas eu queria um pouquinho da história de você, Ricardo, e você, Débora. Claro. Posso começar? Por favor. As mulheres primeiro. Lógico. Eu acho que a psiquiatria, tenho certeza, a psiquiatria, eu não comecei na psiquiatria. A psiquiatria não foi minha formação de base. Mas em 2022, quando eu tive a oportunidade de conhecer a tese, e eu te confesso que como profissional de saúde, que eu trabalhava no hospital clínico cirúrgico, eu tinha um certo estigma com a psiquiatria. Com a saúde mental.
Mas quando eu fui convidada pelo Grupo Vive para conhecer a tese, e eu entrei bem embrionário, eu entrei com 1 mês já de comprado. O que era a tese, para o público poder saber? A tese ela foi a junção de 2 fundos de investimento que eles tiveram uma inspiração de transformar a saúde mental brasileira. E quando você conhece o pilar da tese, o pilar do propósito, eu me apaixonei. Entendi. E transitei minha carreira para a saúde mental. E quando eu conversava com os colegas de profissão, eu falava assim, você vai para a saúde mental? Eu falei, gente, acho que eu tenho uma oportunidade de trazer a qualidade, a segurança para o paciente, para uma área que ainda não tem um olhar tão claro isso no Brasil. E tão técnico, né? Não tem. Faltava essa coisa na psiquiatria. Se for olhar um pouquinho, uma retrospectiva do que a gente fez, assim, em 3 anos, em todas as instituições, assim, a gente já tem 4 hospitais acreditados com selo de excelência, focado com segurança do paciente. E isso, de fato, é que me faz acordar todos os dias, como você disse mais cedo um pouquinho, pegar o avião e visitar vários hospitais pelo país. Eu acho que isso é um propósito que quem nasce para cuidar de alguém precisa ter. Então, eu sou apaixonada. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo em outra área da saúde se não for saúde mental. Porque, diferente de outras instituições, outras especialidades, por exemplo, que eu tenho um instrumento tecnológico aportado, na saúde mental, quem faz o cuidado é a pessoa. Então, você consegue gerar algo na pessoa baseado no teu instrumento, que é o teu cuidado. Então, isso para mim é fantástico. É revolucionário, né? Eu acho que é a razão de existir. Como enfermeira, acho que é uma vocação nascer para cuidar. Então, eu faço isso com muito amor e desdobro esse valor dentro de toda a companhia. E você trata da gestão de qualidade. Eu hoje, dentro do grupo, eu olho toda a área assistencial. Então, toda a parte de processos assistenciais, NPS, experiência do paciente, toda a jornada. E, com isso, também a qualidade assistencial e a qualidade baseado nos processos de acreditação. Então, é uma área bem grande, assim, né? Ela é bem ampla, mas que tem muita correlação. Então, é um aprendizado diário, Bia, assim. A gente troca com o Ricardo, a gente tem a oportunidade de aprender com todos os dias e principalmente aprender com os pacientes. Quando a gente ouve o paciente, a gente entende como que a gente pode implantar um cuidado seguro, humanizado, com uma visão totalmente diferente do que você falou de 1998, Exatamente. Que os profissionais não olhavam para o paciente. Hoje, o nosso objetivo é o cuidado do paciente centrado na necessidade dele. E o paciente tem voz, né? Tem. Porque vocês ouvem o paciente até para poder qualificar cada vez mais os processos pelos quais vocês vão oferecer serviços. Hoje a gente não consegue estipular um plano de tratamento para ele se a gente não souber da necessidade dele. Então, ouvir a família, porque não dá para dissociar o paciente que está internado de todo um conjunto. Porque a doença mental, a psiquiatria, ela não só adoece o paciente, ela adoece seu entorno. Então, não tem como separar. Olha, você me entrega aqui seu paciente, que a gente cuida de você, e depois você vem aqui que a gente entrega. Não, a gente cuida do paciente e de todos os familiares. Eu acho que isso também é um diferencial. Eu achei isso revolucionário, né? Assim, vocês terem um serviço direto com a família, a família toda semana, né? Vocês têm um contato, e não só o contato físico, mas o contato online, porque tem famílias que estão trabalhando, não podem ir ao hospital, mas tem essa possibilidade de fazer essa consulta familiar ou essa reunião online, porque esse paciente vai voltar para casa, né? Eu acho que o maior propósito que a gente tem é dar acesso, né? Acesso à saúde mental, ela não é fácil. Todo mundo fala assim, procura um hospital especializado. Não é como você vai numa emergência clínica que você tem aquele acesso, já faz o seu diagnóstico e já tem facilmente, através de exames, o que aquele paciente tem. A saúde mental, ela é muito subjetiva. Então, quando você dá acesso, você acaba proporcionando um ambiente de cuidado adequado. E outro ponto é quando você dar acesso também à informação ao familiar. Perfeito. Porque o estigma, ele vem de casa.
A gente fala muito do estigma da saúde mental, mas é muito difícil, às vezes, o seu familiar aceitar que você tem um paciente que tem um agravo. E como que você trata isso? Então, o acesso por tecnologia, o acesso presencial e todas as formas de acesso que a Clínica da Gávea proporciona para os seus parentes e seus familiares é um diferencial. Não, e a informação é fundamental, né? Porque, assim, as pessoas entendem que uma pessoa sofreu um infarto e precisa de certos cuidados cardiológicos, clínicos. As pessoas entendem que a pessoa tem uma gastrite, uma úlcera e como ela deve ser tratada. As pessoas não entendem dentro da psiquiatria que aquela pessoa tem uma doença que deu uma agudizada em um determinado momento e precisou de uma internação, como o infartado precisou ser internado, como o da hemorragia digestiva precisou ser internado. Com certeza. E que aquilo é um momento agudo de voltado para a recuperação e de volta essa pessoa à sociedade. A psiquiatria não trabalhava com isso. Era como se fosse algo... Eu acho que o ser humano é subjetivo, mas o tratamento, as coisas que a gente tem que fazer, tem que ter uma objetividade. Com certeza. E tem que ter um resultado. Esse negócio, tipo assim, vamos ver no que vai dar. Não, a gente tem que ter um roteiro para saber dos resultados. Eu concordo plenamente. Tanto se vale exemplificar, a gente, ano passado, foi, Ricardo? A gente reuniu todos os diretores técnicos da Rede Vive e fomos construir a linha do cuidado do paciente. Perfeito. E teve a oportunidade de entender as dificuldades regionais de no território brasileiro, qual eram as suas dores, o que a gente poderia melhorar. E a gente criou uma jornada para o paciente baseado em fases. Então, o que é a fase 1, aguda, fase 2, 3 e 4, até quando esse paciente já está em condições de ter alta, que a gente encaminha ele para um dispositivo de média complexidade como um hospital-dia, que ele é extremamente importante para o tratamento do paciente. Então, a objetividade que você trouxe fez muito sentido para a gente, porque, assim, tem que ter propósito. A internação precisa gerar valor para o paciente. Quando não acontece dessa forma, parece que fica um pouco solto. Então, a gente trabalha isso com os diretores técnicos, que são os profissionais que vão disseminar isso dentro da instituição. É para recuperar, não é para apagar o incêndio, né? Porque senão parece que a internação só apaga o incêndio e joga de volta. E, Bi, transitar o cuidado, porque assim, a gente pensa que o paciente ele sai da fase aguda, ele precisa dar continuidade para ele não reagudizar. Exatamente. Então, como que a gente trabalha essa rede de saúde? Porque dentro da saúde mental a gente tem muita dificuldade de oferecer todo o acesso, não só o hospital, que a gente chama de hospital integral, que é para tratar a fase aguda, mas também da média complexidade, que é o HD, ou da baixa complexidade, que são os ambulatórios resolutivos. Como que a gente consegue ter esse paciente dentro de uma rede? Saber qual o momento de encaminhar para cada um. Eu estava lá, né, passei uma tarde lá com vocês, e eu achei uma graça que a Tatiana, a doutora Tatiana, que atende na emergência, né, ela chega, e eu conversei com várias pessoas, e ela estava lá na emergência, um colega rendeu para ela poder participar. E ela falou uma coisa linda, que tinha um paciente que chegou agora, no dia que eu estava lá, pedindo para se internar. Ele está com 1 ano já de alta, está super bem, é dependente químico, mas ele chegou a vir me internar. Aí ela, mas por que você recaiu? Não, é para não recair. Porque essa fase, eu sei que eu estou exposto a riscos muito grandes de gatilho, de recaída, e eu quero passar o meu carnaval aqui. Isso é a glória da vida para um psiquiatra ver que um paciente tomou uma consciência a ponto de pedir para evitar os riscos. Isso é muito desenvolvido, é o senso crítico dele. O senso crítico. A tomada de consciência, né? E é uma questão de sabedoria também. Vamos lá, você agora, Ricardo. Vamos lá. Tá bom, por que a psiquiatria? Porque isso tudo a gente vai continuar falando. Beleza. Não, o assunto aqui é bom, essa parte tá boa. Não falta. Não, com certeza. Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque, olha, eu já tô nessa área da psiquiatria já tem mais de uma década, né? E aí eu posso dizer que não sabia nem que viria a inteligência artificial, né? Porque hoje em dia, acho que uma coisa super interessante é a inserção da inteligência artificial dentro da medicina e do mundo todo, né? Tanto é que a psiquiatria hoje é a residência mais concorrida do Brasil, né? Já antigamente, a residência mais concorrida? Antigamente, lembra? Era neurocirurgia, dermato, oftalmo, dermato, né? Anestésio. Muito. Hoje não, hoje a psiquiatria é a mais difícil, a mais concorrida.
Eu acredito, né, claro que pela redução do estigma, depois da pandemia e tudo mais, mas acho que tem também alguma questão com a inteligência artificial. Eu sou capaz de chutar aqui que vai ser a última especialidade a ser substituída pela inteligência artificial, se for. Concordo com você. Então, acho que... E por que eu estou falando isso? Porque eu não sabia disso, mas isso responde a minha pergunta inicial. Porque, como médico, né, eu entendo que a medicina tem vários olhares, né? E obviamente, são super importantes. Tem que ter o cardiologista, tem que ter o nefro, tem que ter o hepato, né? Mas para que o coração funciona? Para que o fígado funciona? Para que o rim filtra? Tudo faz a sua orquestra em sintonia funcionando para que o cérebro funcione e manifeste o poder da mente, né? Então, eu entendo que todo o corpo orgânico, ele entra nessa harmonia, para privilegiar, né, nessa homeostase. O maestro mor. Isso, para manifestar a mente, nem o cérebro, a mente. Exatamente. E a aí, atividade cerebral gera a mente. E aí, nesse sentido, eu escolhi a psiquiatria. Eu falei, eu quero naquilo que está além aquilo que pode do biológico, aquilo que transcende, que pode transcender. E tão interessante biológico. Você falar isso, porque assim, não existe um bom psiquiatra, né, que não seja um bom clínico. Ah, com certeza. Porque durante muito tempo a psiquiatria também, eu acho que um dos estigmas era em função disso, a psiquiatria era vista como, tipo assim, o cara não sabe nada de cardiologia, de hepato, de gastro, aí ele vai fazer psiquiatria. O que era uma grande bobagem, porque na época a psiquiatria se resumia a você escolher psicanálise ou uma das linhas da psicanálise. Mal tinha remédio. Né? Não, era quase isso, como se fosse quase um xamã. O psiquiatra tinha que ser um xamã, né, no sentido de ter poderes de paranormalidade para lidar com doenças que a gente sabe que são concretas, são biológicas. Então, isso mudou muito. E eu sempre falei, tudo que faz bem pro coração faz bem pro cérebro, porque melhora a vascularização do cérebro. Então, assim, hoje eu acho que as pessoas tomaram consciência que a psiquiatria é uma especialidade clínica, antes de qualquer coisa. Tirou-se, ou está se tirando, né, esse preconceito, esse tabu, né? Até para descontrair um pouquinho, tem uma piada que a gente conta na medicina, é o seguinte, ó, o cirurgião é o cara que faz tudo, não sabe nada. Ele executa. O cara que... O necropsista, né? O médico legista é o cara que sabe tudo, mas não faz nada. No sentido porque não tem o que fazer. Já resolve, a pessoa já faleceu. Tá morto, E o psiquiatra? É o que não sabe nada e não faz nada. Era assim, né? Era assim. Porque a psiquiatria vem evoluindo muito, né? Assim, mas vejam só, pessoal, a primeira medicação psiquiátrica foi lá mais ou menos na década de 50, né? Final, talvez de 40, 50, que surgiu o primeiro medicamento, né? E não tem tanto tempo assim, né? Bem pouco 80 tempo. Anos depois... Não tem um século. Não tem um século, né? Exatamente. Então, houveram grandes revoluções na psiquiatria, né? Aí depois a outra grande revolução foi no início da década de 90, porque entre 50 e 90 não haviam antidepressivos, né? Era neuroléptico, né? Os antipsicóticos e, de preferência, aqueles que tinham efeitos colaterais horrorosos que tortava a pessoa, deixava a pessoa pior do que a psicose. Não, e utilizados muitas vezes de uma maneira punitivista. Exatamente. Né? Eu lembro um professor meu que é mais velho, hoje ele deve ter seus 85 anos, mais ou menos, e contava lá daquela época como é que funcionava, né? Quando ele era jovem, diz que tinha um termo horrível, que era o entorta, né? O paciente está lá, e dá um entorta nessa pessoa. Sim. O que era o entorta? Era dar um monte de antipsicótico em doses altas, sem o anticolinérgico, isso. Sem o bipirideno. Que pudesse não deixar o antídoto, não deixar esses efeitos colaterais ocorrerem. Isso, e a pessoa então ficava toda travada, e aí ficava dias travada, e era um método de punição, horrível, né? Exatamente. Então a psiquiatria durante muito tempo, né, ela foi associada à punição, a um aparato ideológico de controle, né, até pela questão do, por exemplo, Barbacena, né, dos pessoas perseguidas políticas que foram internadas, rejeitados sociais. Maravilhoso, você está falando, né? A ditadura utilizou os hospitais psiquiátricos para tortura, né? E eu me lembro que era uma época, aquele livro, aquele filme, não, Bicho de Sete Cabeças, dá o Rodrigo Santoro dá ali um panorama de como a coisa foi mal utilizada em alguns momentos, né? Não está dizendo que todos, mas durante a ditadura eu me lembro, tinha uma clínica em Botafogo, como era o nome?
Tinha uma clínica em Botafogo, gente. Eu vou lembrar que hoje lá é um residencial maravilhoso, mas era uma clínica também dessas, meio de depósito. Quando eu entrei, assim, eu fiz medicina, já não havia mais. Assim, não havia não. Não havia não, porque início dos anos 2000 já tinha acabado. Né? E eu me lembro que lá se fazia, tinha uma parte separada que se fazia eletrochoque, mas não eletrochoque para o tratamento, porque a gente sabe que o cérebro não sente dor. Então, e hoje não faz nem convulsão, porque você usa aquela medicação, então você passa a corrente para determinados casos muito específicos, né? Catatonia, isso que é risco de vida, né? Ou uma depressão com risco já de tentou suicídio, tentou uma vez, não responde. Quer dizer, são quadros muito específicos que a gente precisa de um CTI, né? CTI psiquiátrico. E eu me lembro que essas pessoas usavam no corpo o choque. Sim. Pessoas presas pela ditadura e recebiam choque elétrico no corpo, em órgãos genitais. Isso é uma coisa horrível, né? Surreal. Então, assim, a gente entende, né, que existem pessoas que talvez tenham esse tipo de preconceito, estigma, de ter ouvido falar. Doutoreiras. Ah, sim. Clínica Doutoreiras. Eu sabia. Sim, o cérebro estava aqui organizando. Estava produzindo a resposta. Estava aqui produzindo. Doutoreiras, que era em Botafogo. E tinha isso. A gente teve gente muito conhecida até. Sim. Que passou por isso lá. E é uma questão assim, hoje em dia, quando bem indicado, tem todo efeito, é feito com anestesia. Né? Exatamente. E isso faz com que a pessoa não sinta nenhuma dor, nem nada disso. Nada de dor muscular, exatamente. E com termo de consentimento, né? A pessoa tem que assinar autorizando, a família tem que assinar autorizando. Nós recebemos aqui no Pod People uma pessoa, escritora, jornalista, que tem bipolaridade, contou sua história, até num livro muito bacana, e ela falou aqui mesmo pra gente, tipo assim, eu tive essa depressão que eu tive que fazer ECT, de tão grave que eu tava, né? Então ela coloca isso, tipo, eu vi o outro lado, e pra mim foi o que me tirou, melhora. Exatamente, de um momento muito difícil. Já que a gente tocou nesse tema, né, rapidamente para esclarecer para o público leigo, é assim, porque nós vemos, a gente, quando se trata do coração, né, e o coração tem uma parada cardíaca, todo mundo entende que é necessário, muitas vezes, dependendo do tipo de parada, você dá um choque no coração. Cardioversão, né? Que a gente chama, cardioversão, né? Elétrica, e às vezes não é nem parada, às vezes é uma arritmia. A pessoa tem arritmia, pode fazer ali um trombo, esse trombo se desloca e pode fazer uma parada cardíaca mesmo. Assim como a ablação, né? Assim como a ablação. Então, é uma terapêutica, né? Isso. E aí, o que acontece, né, nessa técnica da ECT, na eletroconvulsoterapia? É colocado uma descarga elétrica no cérebro, mas antes disso a pessoa está anestesiada, exatamente, né? E assim, ela não consegue se movimentar também. Então, ela não sente dor, né? Então, dispara a corrente elétrica e o cérebro entra numa convulsão. Ele entra em ritmo de uma crise convulsiva. E aí ele dura alguns segundos e aí aquilo é interrompido. Se não interromper durante o tempo esperado, você entra com uma medicação para interromper aquela crise convulsiva. E é como se você, entre algumas aspas, reiniciasse o cérebro. O computador. Né? Exatamente isso, como se faz com o coração. Reinicia o ritmo. Porque a gente tem muito essa coisa, mas a eletricidade é o básico do funcionamento cerebral, né? Tudo é elétrico, né? Eu brinco, se o cérebro, a gente pudesse abrir a caixa craniana, botar o dedo lá dentro, a gente morrer eletrocutado. Porque tudo, agora que a gente está aqui conversando, a eletricidade está a 1000. Né? Ligando, esse exame de imagem aqui, a gente está aqui brilhando. Exame de imagem, movimento, isso tudo é elétrico. Né? Por isso que a gente também tem tratamentos hoje mais modernos, que é a estimulação magnética transcraniana, porque o cérebro gera um campo magnético e a gente utiliza esse campo magnético para tratar. Né, o próprio campo magnético da eletricidade que tem. E agora, está vendo uma pesquisa nesse momento, né, que aqui o representante do Brasil é a USP, né? Existem outros locais do mundo, o estúdio universal, né, que é a magnetoconvulsoterapia. Então, porque a eletroconvulsoterapia é uma corrente elétrica. Que passa, né? Exatamente. A magnetoconvulsoterapia é uma mistura, entre aspas também, né, grosso modo, entre a ECT e a EMT, a estimulação magnética transcraniana. É como se o magnetismo, sim, estimulasse. E aí você vai provocar uma crise focal. Provavelmente. Né? Porque assim, na ECT, necessariamente tem que ser o cérebro todo. Tudo, exatamente. Tudo.
Na magnetoconvulsoterapia, você vai em um local específico, como se gerasse uma crise epilética focal. Exatamente. E aí você no local que você quer, né? Por exemplo, para depressão, seria ali F3, frontal, provavelmente. Já para uma catatonia, você teria que pegar outros componentes. Isso. E aí está se desenvolvendo quais são os pontos para qual tipo de tratamento, né? O que vai ficar maravilhoso. Porque tudo se relaciona com tudo, né? Tem a área frontal, que é responsável mais pelo comportamento, pela decisão, deliberação das coisas, mas ela se relaciona com a área da visão, com a área do movimento, assim como a área do movimento se relaciona com a área da memória. A gente tenta isolar, assim, de certa maneira, mas tudo se relaciona com tudo. Né? Sim, é uma orquestra. É uma orquestra. Que está o tempo todo em funcionamento. Mas, Ricardo, você chegou a pegar esse tempo que a internação era vista como uma punição, né? Do tipo assim, vamos isolar essa pessoa. E outra coisa em relação a isso que eu vejo, muita gente hoje fala assim, gente, mas está tendo muito autista. Que negócio é esse? Isso é moda. Não, não é moda. Porque os autistas nível 3, que eram quadros maiores, até hoje temos, mas assim, com autoagressão, né? Não verbal, eles tinham uma coisa. Eles eram colocados ali para depósito mesmo. Barbacena tinha muito isso. Então as pessoas hoje estão assim, ai, Bi, isso é moda. Não, não é moda. Porque antes não se via, porque se recolhia. Né? Então a internação até isso. E a gente sabe hoje que o tratamento do autismo é o contrário. É estimular cada vez mais. Você pode pegar o nível 3 na infância, que vira nível 2 na adolescência. E eu já vi, e a gente esteve aqui com o Dr. Tiago Castro, que tem 2 filhos autistas. Um era nível 3. O menino hoje está com 8 anos para 9, ele é nível 1. De um pai que dedicou, ele era pediatra, ele migrou para se especializar nisso, a mulher parou tudo e eles fizeram um trabalho que prova que você pode migrar. Claro. Antes estava todo mundo escondido. Né? Você chegou a pegar esse momento da internação como punição? Não, como punição... Não, né? Assim, só ouvi falar em contato com os meus professores mais velhos, assim, né? Mas, assim, não cheguei a ver ainda esse momento. Né? Mas chegou a pegar uma coisa sem tanta qualidade, assim. Sim. Sem esse protocolo eu acredito que acontecendo que a Débora está falando, que eu acho maravilhoso. Depois ela vai falar com detalhes as etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Que eu acho importante a gente ter esse script, né? É um script. Como a gente vai tocar essa... Não, mas isso é uma mudança até cultural, né? Eu vejo assim que esse processo da inserção da qualidade na psiquiatria até é um processo cultural. E aí eu até mesmo, assim como a Débora falou no início, né? Assim, poxa, até no início eu tinha uma certa... preconceito com a psiquiatria. Eu também tinha um preconceito com os processos, né? Porque a gente era dado, tipo assim, não, aqui é subjetivo. Isso. Nós aqui é quase deixa a gente pajé. com a nossa subjetividade. É quase um pajé, né? É o que nos diferencia do restante, a nossa subjetividade. Mas é engraçado, eu sentia falta dessa coisa do planejamento. E depois, assim, de verdade, desse contato, essa convivência, né? Eu aprendi a necessidade dos processos. Ele foi picado pela qualidade. Qualidade. Agora não tem mais volta. Não tem como trabalhar num local onde não haja qualidade. Né? Não há como. Até porque a gente precisa padronizar, né? Porque se a gente fica... E, claro, a psiquiatria é subjetiva em grande parte, né? O homem é subjetivo, cada um é subjetivo. Sim. Mas, mesmo assim, a gente tem que estar dentro de um processo respeitando as subjetividades. Isso. É diferente. Tem padrões, né? Tem padrões. Claro que, como você falou, dentro do padrão tem a sua subjetividade, mas a gente precisa, assim... colocar em ordem esses padrões, estabelecer metas, até para a gente poder estabelecer um consenso na hora alta, por exemplo. Não ter, às vezes, uma pessoa com um quadro parecido, por exemplo, de depressão, aí fica internada X dias, e uma outra pessoa que tem um quadro muito parecido, similar, fica internada três vezes mais. Mas qual é a diferença exatamente? A gravidade. Precisa, mas considerando que eles são a mesma, tem o mesmo... E aí por que algum lugar fica um tempão, outro fica menos? Mas assim? aí envolve também a família. Envolve, mas eu acho que isso também é fruto da ausência dos processos. Também. Porque cada um faz o seu jeito, da sua cabeça. Cada médico dava o que ele achava. Isso. Então, quando a gente estabelece hoje mede, padrão... né? Mede isso. A gente consegue controlar. E a gente só consegue ter um controle medindo, né?
Então, a questão dos processos, acho que o grande diferencial é a medição e a garantia da qualidade da segurança, né? Porque a gente sabe que se acontecer uma situação desse tipo, a gente vai ter que agir dessa maneira, que é a melhor. E a gente treina toda a equipe para que seja feita dessa maneira, né? Isso então, eu achei também muito legal lá na Clínica da Gávea, que foi o único do grupo que eu visitei. Espero visitar outros. Está convidada, né? Convidadíssima. Vou com a Débora. Vamos. Porque o que eu vi foi assim... muitas possibilidades. Eu vi jiu-jitsu terapia ocorrendo lá. Eu vi uma médica, a doutora Giovana, fazendo retrato falado dos seus pacientes de ambulatório, com os pacientes descrevendo seu retrato falado antes e depois. Então, assim, não está faltando subjetividade, a subjetividade está presente. Isso que eu ia falar. Né? Canto-terapia, eu vi ali todos os grupos. Em paralelo, né? Exatamente. Tive certeza que eu não fui avisada, não foram avisados que eu iria. Não. Pelo espanto das pessoas, né? Então, assim, ali estava acontecendo vida real. E um público que é a saúde mental, não dá para combinar. Exatamente. O paciente, ele é espontâneo. Então, acho que esse é muito gostoso da saúde mental. Você não tem como, olha, vai vir aqui a Bia, vamos botar que você haja assim. Não tem como. Eles são espontâneos, eles são naturais, eles são por eles ter tanta expressividade daquilo que eles sentem, daquilo que eles falam, não dá para ter o combinado. Então, eu acho que isso é incrível, porque quando eu chego, por exemplo, na Gávea, os pacientes que já estão lá há bastante tempo, eles sabem meu nome. Eles sabem que falam, Débora, vamos aqui conversar, eu preciso te contar um negócio. E aí eu vou lá no Ricardo e falo, Ricardo, já está sabendo disso? Aí ele falou, já, o paciente me falou, mas ele falou para ele. Então, o paciente, ele também tem fluidez daquilo que ele sabe do seu direito. Ele sabe que ele colabora também para melhorar. E ele sabe que ele está ajudando. Exatamente. Quando ele vê alguma conduta inadequada, porque pode existir, a gente tá falando ali de 300 pacientes que vivem em sociedade. 16 mil metros quadrados que tem a Clínica da Gávea. Então, eles trazem, olha, aconteceu isso. Então, eu acho que tem muito paciente que ele é participativo na decisão do seu cuidado. O que não existia antigamente. Não existia. Do tipo assim, tá falando, imagina, o paciente tá falando coisa, ele tá falando e da aí, cabeça aí dele. Fala, não, ou tá manipulando, ou tá... Eram jargões da psiquiatria que você falou antigo, que você não tinha uma escuta ativa do paciente, que você poderia transformar isso em um plano de ação, em uma melhoria de qualidade, uma melhoria de experiência. O paciente, às vezes, que nas primeiras 72 horas, o processo de internação dele é um processo complexo, porque... Muito difícil. E que você tem que ter um acolhimento, uma aproximação da equipe multi. E a saúde mental, ela não traz só o protagonismo médico, né? Ela traz todos os elementos. O psicólogo, o serviço social, o enfermeiro, o médico, para fazer aquele cuidado. E aproximar ele nas 72 horas faz toda a diferença do desfecho desse paciente. E a família também saber, né? O que esperar, né? E tem um acolhimento das primeiras horas que você liga, o médico liga para o paciente, né, Ricardo, e passa, olha, o paciente vai passar por isso. Para a família, né? Para a família. Porque também, naquele momento que você chega, que você está privado do seu convívio, você tem hábitos, pessoas e lugares que você frequenta lá fora, que talvez seja nocivo para o seu tratamento, e naquele momento você não tem senso crítico para isso. E a internação psiquiátrica se faz necessária para você minimizar risco. Não, e para você também ver de fora. Né? O tal do insight que se falava muito. Que determinados momentos, e a grande maioria dos pacientes que são internados, eles estão sem insight. Tá? A internação é um recurso para esse momento em que a pessoa corre risco, né? Pelo processo adoecido, seja por dependência, seja por depressão, seja por automutilação, ele corre risco, e a internação é talvez essa parada e o despertar da consciência do seu problema. Concordo. E nesse sentido, é importante que não se trata de um ambiente manicomial, né, como foi no passado. Né? Então não é essa a proposta, é uma proposta inovadora, né? E isso aqui é muito interessante nesse sentido, porque nós tentamos fazer assim, que aquele ambiente se pareça o máximo possível
com o ambiente dito normal. As pessoas não usam uniformes, a sua subjetividade é respeitada. Né? Não perde identidade. Isso, não perde identidade. Né? Porque isso era horrível. Parecia uma penitenciária, né? Pois é. Quando botava que você botava todo mundo de azulzinho, com número. Tinha esse aspecto mais... qual o nome? De presídio. Isso. Exatamente. De uma penitenciária. Penitenciária. Então, isso mudou. E é óbvio que a gente sempre trabalha os processos, né? Vou trazer isso porque o Ricardo trouxe. Quando a gente começa... a gente tem um programa que, assim, você tem que ter um investimento, você tem que trabalhar o seu autocuidado. E isso também traz para a rotina do dia a dia para você reabilitar esse paciente. Depois. Então, você já começa no processo da internação a cuidar dos seus pertences, a zelar pelos seus bens, a entender que a sua roupa, você tem que ter uma roupa adequada para estar num ambiente hospitalar. Isso tudo é trabalhado nos grupos terapêuticos que a gente tem. Que é o despertar da consciência. Exatamente. Né? Porque senão você fica ali... Porque ele volta para a sociedade. Tutelados, sem saber nada, era dada a roupa e corta-se o cabelo e faz uma coisa desse tipo, a pessoa não aprendia a se cuidar. Nem ver a sua melhora. Porque ele estava igual a todo mundo. Exatamente. E nesse sentido, Bia, que você falou da falta de insight, né? E quando eu disse que, assim, não se faz aquelas práticas antigas, arcaicas, manicomiais, assim, veja a necessidade, um exemplo prático disso, né? Porque é um assunto, algo polêmico, ainda é um tabu, né? A questão da internação, porque, como você disse no início, a gente não tá vendo aquilo na nossa, como uma doença de pele, que você olha, a pessoa tá com psoríase, né? Então, você não vê, cadê a doença mental exatamente, né? Sem entrar, claro, na problematização das mudanças neuronais, dos conectomas, mas, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sem, às vezes, esse serviço, as pessoas podem aumentar o serviço carcerário. Né? Imagina uma pessoa que está em crise, está em surto na rua, né? Não está sob o domínio do que ela quer fazer, e ela está se sentindo perseguida, né? Uma paranoia, por exemplo, a esquizofrenia. E ela está achando que as pessoas ali em volta vão perseguindo, vão matar. E ela, naquele desespero, achando que vai ser morta, ela age, entre aspas, uma legítima defesa psicótica. Exatamente. E parte para cima de alguém na rua. Ela partiu, agrediu alguém, vai acontecer o quê? Se não tivesse uma internação psiquiátrica, seria chamada a polícia, ela ia ser presa, ia para um ambiente de encarceramento em que não receberia nenhum tratamento. Nada, né? Pelo contrário. Então, às vezes, nesses casos de agitação psicomotora, com a heteroagressividade, que a gente chama, a internação psiquiátrica, ela é um recurso também para evitar que a pessoa seja levada a um outro local que não a questão do tratamento. O adequado para resolver a situação, né? Isso. Mas você está falando isso, assim, graças a Deus, os quadros psiquiátricos em relação a homicídios são muito reduzidos, né? Assim, mas existe, né? A gente teve um caso, eu me lembro daquele paciente esquizofrênico que matou o Dr. Rocco, aquele endoscopista lá do Leblon, né? Que dá nome ao Hospital do Fundão, né? Exatamente, matou o Rocco, que era um endoscopista, e ele achou que tinham colocado um chip que estavam vigiando, né? E ele foi lá, pediu para tirar um chip, que o Dr. Rocco não sabia que chip era aquele, né? Não tirou, e ele matou. Assim, como se fosse assim, você não quer me ajudar. Então, a gente viu isso acontecer, a gente vê isso acontecer. Agora, queria que vocês falassem um pouquinho das principais causas das internações. Mas só antes de responder, posso só voltar um pouquinho, só falar assim, para deixar bem claro, né? Que para a gente não fazer essa associação, né, do transtorno mental, mais até da psicose em si, com a violência, né? Exatamente. Não necessariamente. É a minoria. Mas se esse paciente faz um quadro paranoide, está em risco ele. Existe a possibilidade. Porque ele pode achar que alguém está, sei lá, vigiando ou falando da vida dele, partir para uma heteroagressividade e também o outro pode tá armado ou partir para uma briga, tá em risco a vida dele e a vida do outro, né? No momento dele. Inclusive, eu diria até que dentro do hospital, né, da clínica psiquiátrica, é um ambiente mais seguro, às vezes, que fora de lá. Exatamente. Né? Porque as pessoas realmente não são violentas, né? Mas, assim, eu trouxe esse caso com uma exemplificação que existe também. A gente também não pode até essa responsabilidade em relação à questão de uma possível violência. Bia, acho que você trouxe, acho que quando você deu esse exemplo, toda vez que a gente faz uma análise, a gente entende qual é o principal motivo da internação. E eu não estou falando de patologia. É quando se coloca em risco o paciente ou a terceiros. Exatamente. Eu acho que essa que passa na decisão médica do pronto atendimento
Por que eu interno esse paciente? Para evitar o risco para ele e para terceiros. Eu acho que independente da gente fechar por patologias, que acho que a gente pode conversar um pouquinho daqui a pouco. Também. Mas eu acho que o momento decisório de uma consulta, acho que a nível ambulatorial ou a nível de pronto atendimento, é risco. Exatamente. Eu acho que o médico, quando está na porta, ele entende que tem risco, eu acho que ali é o gatilho para ele tomar a decisão de internação. Então, acho que você resumiu muito bem o papel ali de qual é o momento de internar o paciente. Isso risco. É fundamental. Risco para ele ou para terceiros. Exatamente. Isso aí é justificável em qualquer lugar do mundo, uma internação. Né? Porque a gente tem que começar a ver, e eu acho que isso a gente volta a ter aqui no Brasil, com vocês, do Grupo Vive, trazer a internação como uma etapa de tratamento. Uma etapa. Uma etapa do tratamento, não um fim. Exatamente. Né? É nesse sentido, porque durante um tempo a internação era quase tipo assim, a família internou, como se a família estivesse botando a pessoa para sofrer tortura. Ou então o paciente falava internação, ele achava que ia acontecer uma tragédia, ele nunca mais ia sair. Porque tinha aquelas internações de 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Coisas assim que a gente não entendia, porque eu acho que não tinha, como não tinha método, não tinha script, não tinha um roteiro a seguir, não tinha dados, né? A coisa ia deixando lá. Bia, assim, não é a nossa proposta terapêutica, não é a nossa filosofia. A gente tenta fazer a internação mais curta possível para que a pessoa logo volte para sua família, para seus amigos, mas né, sendo acompanhada nesse processo. Mas é importante pontuar que ainda é uma realidade no Brasil, internações longas, assim, e assim, algo duvidosas. Sem perspectiva. Né? Não, mas isso que eu tô falando. Então, a gente tem que ter atenção também, as pessoas que procurarem, né, a internação, para elas também verem aonde elas estão indo, né? Exatamente. Assim, porque, infelizmente, ainda existe locais de colocar desse aí tipo. A questão do grupo Vive, saúde mental e emocional, porque é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma para o país. Né? É o que nos motiva, eu acho que é o principal motivador. Para mim, você, assim, vocês estão falando de 2022 para cá, nós estamos em 2025. 3 anos. 3 anos, vai fazer. É muito pouco tempo para a gente já ver os frutos desse trabalho. Então, assim, está sendo investido muito em uma mudança real e quantificável. Né? Não é uma coisa assim, vamos ver o que vai dar. Não, vamos apresentar resultados como a gente apresenta na medicina como um todo. Eu acho, é verdade isso. Eu tive a oportunidade, em 2008, entrar para a qualidade em uma grande rede de saúde aqui no Rio de Janeiro. E lá eu vi esse movimento de quando você trazia a linha do cuidado e o quanto que foi disruptivo para a cardiologia quando entrou com a linha do infarto, como foi disruptivo, o que fazer e qual era o desfecho esperado ali. Então, assim, o profissional médico, o profissional de enfermagem, o profissional da fisioterapia, ele sabia quais eram os tempos e movimentos para você encontrar um resultado A, tempos e movimentos para o resultado B. Então, isso foi algo disruptivo na época, mas hoje a gente sabe qual é o seu tempo porta-balão, qual é o seu tempo porta-eletro, e o que a gente traz para a saúde mental. Eu discuto isso muito com os diretores, assim, gente, se funcionou lá, a gente pode pegar o aprendizado que a clínica andou e talvez a saúde mental, a psiquiatria ainda não chegou no mesmo nível de evolução e vamos levando isso até chegar no momento que a gente hoje vai discutir desfecho. Exatamente. Qual é o desfecho, por exemplo, para o paciente da linha da dependência química? O que a gente espera? Quais são os objetivos terapêuticos para a fase 1? E como que a gente entende se aquilo ali foi efetivo? Se eu preciso mudar o curso da internação para a gente ter um resultado esperado. Então, isso a gente já está trabalhando mensuração de desfecho. Para a gente poder... E isso é muito ruim, assim, em literatura nacional, você não encontra... nada para se comparar. Para saber, olha, 5 é muito, 5 é pouco. Mas a gente está trabalhando isso, a gente tem a oportunidade de fazer benchmark nos Estados Unidos, na Europa, para trazer alguns resultados, para a gente poder nivelar um pouquinho a nossa expectativa, setar um tempo assim, poxa, uma internação de dependência química, o quanto que a gente espera? O que a gente espera na fase 4? O que eu vou transitar esse cuidado para o HD?
como que eu faço a comunicação efetiva para o grupo que está aqui na internação integral, como que a gente não perde essa comunicação para dar continuidade do cuidado e a gente envolver o psiquiatra assistente, a gente ter o psicólogo assistente envolvido naquele tratamento, para que não tenha perda e nem quebra, para não ter recaída e não ter uma reinternação, porque é um desfecho que a gente entende que pode ser um desfecho não tão favorável o paciente em determinado período reinternar. Então, a gente faz essa mensuração para a gente poder entender como está o nosso tratamento e se está sendo efetivo ou não para o paciente. Isso é lindo da gente ver, porque o objetivo de uma clínica de internação não é que aumente a internação, é que diminua, para que outros possam usufruir. Exatamente. Então, é uma esteira que antigamente você tinha uma clínica de internação, se você tivesse 200 pacientes crônicos ali, tudo bem, estava ali, não saía. Para entrar era difícil, porque ninguém saía. Hoje, com o método, você sai muito mais, recai muito menos e toda a engrenagem se beneficia. Mais pacientes se beneficiam porque a carência de leitos é imensa. É o tratamento certo no tempo certo. Exatamente. Mas é só voltando que a Débora estava falando um pouquinho, a gente acaba às vezes naturalizando as palavras e tudo mais. Porque a gente HD é hospital dia. Mas assim, agora não é HD de computador. Isso. HD é hospital dia. Agora vou dar uma de Bia. Mas o que é HD? Exato, não, eu ia colocar isso. HD, porque senão o público se perde. Isso. HD é hospital dia. Mas o que é o hospital dia? Não, vamos nas etapas. Tá. É das porque achei que a gente falou do hospital dia e as pessoas não, porque aí eu acho nas etapas. Tá bom, claro. Porque como a Débora está falando muito da etapa 1, etapa 2, para a gente poder explicar exatamente isso. Sem spoiler. Daqui a pouquinho a gente chega no hospital dia. Quem continuar assistindo vai saber. É uma das etapas. A fase 1 é a fase aguda do paciente. Normalmente ela fica, dependendo da linha de cuidado, a gente trabalha lá com a linha de cuidado da dependência química, do transtorno de personalidade, transtorno de humor e as psicoses. E na dependência química, vamos dividir bem na dependência química. A dependência química, a gente trabalha os primeiros 15 dias do paciente. Por quê? É a fase aguda dele. Então, tem uma questão ali de que você precisa fazer maior vigilância, porque o risco de fissura, ele existe. Sim. Tem um risco de heteroagressividade, de consciência de tratamento. E também tem a fase terapêutica. A abstinência ali maior, como você disse, levando a fissura e ele fazendo coisas inacreditáveis. E também você precisa entender a dose sérica, quando que você chega no alvo da medicação. Então, isso tudo ajuda o paciente ele já começar a entender, ter consciência do seu tratamento. Então, nesse processo da fase 1, vocês também têm exames para detectar a dose sérica das medicações? Não. Alguns? Não. Ainda não. No bipolar, provavelmente. Não. E no bipolar, sim, por conta do uso do lítio, né? Lítio, porque, por exemplo, Depakote, da carbamazepina, né? Essas são bem dosadas. Porque nesses casos, já que você falou dos estabilizadores de humor, né? Como lítio, Depakote e tudo mais, a dose terapêutica ela é muito próxima da dose potencialmente tóxica. Exatamente. Então precisa fazer o exame. Tem muita gente que acha, assim, só que você tocou nesse ponto de a gente voltar ali, Débora, porque muita gente acha, vou medir o lítio no sangue, né? Acha que tá medindo lítio para ver assim, quanto que tá faltando de lítio no meu corpo que eu vou repor. Não, você tá medindo lítio porque a dose que faz bem para a dose que faz mal é muito pertinho. Então a gente acerta a dose do lítio baseado no exame de sangue, né? Que provavelmente no início já é colhido. Mas na dependência química a gente começa geralmente, né, para tirar da abstinência e tudo mais, a gente utiliza os remédios da classe dos benzodiazepínicos, né? E aí eles não há necessidade tanto de você fazer uma medição, não. Mas tem a fase do ajuste medicamentoso que é extremamente importante até para o paciente, como você viu lá, vai para jiu-jitsu, vai fazer uma arte-terapia, ele começa a fazer partilha. De grupos. Entra, essa na fase 1, necessariamente a gente usa os 12 passos. Então, a fase 1, ela começa no primeiro passo, então isso é muito importante. Trabalhamos muito com conselheiros de dependência química, né, que é um profissional extremamente importante para essa categoria de paciente, porque o exemplo é tudo, né? Eu consegui, eu tenho um alvo. Exatamente. Então, isso é muito legal. Uma inspiração, né? Tem alguém que já passou pelo que eu passei. E conseguiu. E está aqui trabalhando, vivendo disso. Pode ser no futuro. E quando vai caminhar na fase 2, 3 e a 4, que é a fase da alta, esse profissional, ele começa com o paciente e ele vai até o final da internação, para a gente não romper vínculos. Certo.
Porque, às vezes, eu tenho mais afinidade com o Ricardo, por exemplo. E eu consigo me abrir mais para o Ricardo, ele consegue acessar emoções em mim, pensamentos que talvez eu não consiga com você, Bia. Sim. Então, a gente entende que o vínculo terapêutico ele é extremamente importante no processo da internação. Então, isso faz a gente ter... já uma subjetividade. O paciente acaba se adequando, confiando mais num conselheiro do que em outro. Isso. E também a gente cria um modelo de mini-equipe. Então, o médico ele tem uma enfermeira, que tem um conselheiro, que tem um psicólogo, que ele faz uma visão 360 daquele paciente e eles partilham aquela informação. Então, talvez o doutor... Com frequência. Toda semana. Toda semana. Porque isso era outra coisa, né? Você tinha um médico, tinha um psicólogo, ninguém se encontrava. Cada um escrevia o que queria no prontuário. E se tivesse psicólogo, né? Porque antigamente não tinha. Quase só médico. Não, e era uma... Às vezes eu ia ver um paciente que estava internado lá, eu olhava o prontuário e falava, meu Deus, não sei quem é. Um chegava sem menor critério. Não tinha um critério de paciente lúcido, orientado. Não tinha nada disso. Era, olha, tá bem, falou da mãe. Falei, Bia, como assim? O que ele falou da mãe? Hoje a gente tem uma estrutura de prontuário robusta, onde a gente consegue estar todo parametrizado, até de uma forma de saber, assim, o profissional tá ali olhando, tem já um instrumento que é o plano terapêutico singular, que ele vai dizendo qual é o objetivo, a meta, o que a gente espera, como que a gente reavalia. Então, isso está tudo dentro do prontuário. E esse prontuário, ele não é um prontuário da Gávea, ele é um prontuário do paciente. A gente só faz a guarda desse prontuário. Entendi. Enquanto ele está internado. Ele está internado e por 20 anos esse fica sobre nossa guarda por uma questão regulatória. Mas esse prontuário, a gente busca ele estar o mais completo possível. A Gávea, ela é uma instituição acreditada. Hoje né? Ela está acreditada. De qualidade. De qualidade. Está dentro do padrão de qualidade. Ele tem os padrões de qualidade pela Organização Nacional de Acreditação. É uma organização brasileira. É a ONA. Organização Nacional de Acreditação. Perfeito. E tem poucos hospitais no Brasil que têm esse selo. E a Gávea conseguiu esse selo, assim. Foi, de fato, um mérito incrível de todos os profissionais que trabalharam ali. Acho que eles se dedicaram dia e noite. Tem pouquíssimos hospitais com ONA. No Brasil, no Grupo Vive, hoje a gente tem 4. Acho que no Brasil não chega a 8. Total. Então, você já corresponde a 50% dos hospitais acreditados. Em 3 anos. Em 3 anos. É para você ver que, assim, qualidade... Porque isso é importante o público saber que o hospital psiquiátrico tem uma certificação, que se chama ONA, que dá a ele o padrão de qualidade. Ele chancela que a gente seguiu todos os requisitos e não é um manual para psiquiatria, é um manual geral, né? Que ele serve para os hospitais clínicos, cirúrgicos, e a gente pega o segmento dali da psiquiatria e a gente passa numa auditoria. Então, ele chancela que aquela instituição de saúde, ela tem um selo de qualidade. Tem uma prática de qualidade. Isso é muito... Eu sou apaixonada, né? Então, assim, falar de qualidade, falar de segurança e falar agora de saúde mental é minha paixão. E eu vejo o quanto que isso traz de inspiração. E é necessário para fazer realmente uma mudança de paradigma, de prática, de tudo, né? Porque hoje a gente podia vir aqui, Bi, e falar, olha, eu faço, aconteço. Mas quando você tem uma empresa que não é sua, que vai lá e verifica seus processos e chancela que você é uma instituição que preza... É como uma medicação que tem um selo lá de qualidade, que você sabe que não está comprando uma medicação que não tem o que está escrito ali. A eficácia que você espera. Exatamente. É como o ISO, né? Como o ISO, das farmácias de manipulação, que... Por exemplo, eu só mando fazer manipulação, tem o ISO. Se tiver o selo. É como a estrela Michelin do restaurante. Exatamente, né? Então, a estrela Michelin tem que ter isso, né? Então, que é o ONA para você. Então, a Gávea hoje tem um selo ONA. Da Michelin. Da estrela. Tem uma estrelinha. Tem estrelinha. Voltado para o nosso... Comparando, exatamente. É um hospital que tem excelência. Perfeito. E assim, talvez aprofundando um pouquinho mais nesse tema, né? As pessoas entenderem como é que funciona exatamente. A gente escreve um processo. Por exemplo, o paciente está lá e sentiu dor no peito, né? Tá ali subindo a escada, tá fazendo atividade física, de repente ele para, começa a sentir dor no peito.
meio ofegante, e aí o enfermeiro tá ali, o monitor de pátio, que tem monitores, né, espalhados pela clínica, identifica que ele tá com dor no peito. O que ele tem que fazer, né? Então, isso é um processo que está padronizado, né? Então, dor torácica, a gente vai suspeitar, primeiro momento, de infarto, Com né? certeza. Tudo indica que ele Pode está até não infartando, ser, pode mas não ser. é bom que você A gente tem que pensar que duvide do mais isso. perigoso, porque se Isso for, aí. você salva o paciente, Aham. entendeu? Então tem um processo. Aí, por exemplo, como é muito grande, né? Eu vou entrar só nesse detalhe para exemplificar. E aí a gente escreve um protocolo, né, operacional padrão, POP, dor torácica, o que fazer. Aí tem as etapas lá do que a gente precisa fazer frente a essa situação. E dentre esses processos, foram mais de 500 processos escritos. Então, imagina, entrou, como é que entra a comida, como é que a gente joga o lixo, como é que a gente lava o kimono. Então, assim, tudo né? tá lá dentro, entendeu? É escrito. E aí, nesse caso, o paciente sentiu uma dor no peito. Então, o profissional que está no pátio, o monitor vai identificar e vai acionar, ó, código amarelo. Código amarelo é um código para degradação clínica, né? A pessoa sentiu alguma coisa que é potencialmente perigosa. Aí, o médico anda com rádio, né? E ele já vai ser acionado. Então, vai tocar no canal dele do rádio, código amarelo aqui no setor tal. Aí ele já vai se deslocar para lá, o enfermeiro vai receber essa mesma mensagem pelo rádio e questão de poucos minutos, já vai ter toda a equipe ali para prestar suporte para aquele paciente e dar início ao tratamento. Vocês têm também a parceria com hospitais. Ah, sim. Que da Rede DOR até. Tem a Rede DOR, o Copa DOR. Isso. É isso que eu vi. Isso acontecendo e o São lá. Lucas. E o São Lucas. Nós somos, assim, tem outros, né? Mas principais. Assim, mas principais, né? Temos parceria também com uma rede privada de ambulâncias, né? Porque a gente, claro, dependendo da situação, torceu, fez uma entorse do pé, vai jogando bola, e aí precisa fazer... Talvez um infarto tem que chegar no tem que ser tempo... rápido. Não, isso que eu tô tempo falando. Independente. Tempo para poder fazer a medicação que dissolve aquele trombo e salva a vida, revasculariza, né? Porque quando é uma coisa assim, por exemplo, entorse, a pessoa vai estar com dor, é uma coisa que precisa se avaliar, se aqui é uma luxação, se aqui quebrou e tal, a gente pode aguardar um tempo. Então a gente faz uma ambulância já própria do plano de saúde, vai fazer esse transporte. Agora, se é uma coisa que tem um risco iminente de vida, a gente, claro, vai estabilizar, já vai chamar essa ambulância, que vai imediatamente estar lá, que ela é particular, tem nosso convênio, e aí a paciente já vai ser estabilizado. Então a gente já vai começar, vai fazer um eletro, né? Já vai começar a administrar as medicações necessárias. Colher para fazer as enzimas cardíacas. Isso. E vale destacar que na Gávea a gente tem 2 pontos de uma UTI. A gente tem uma área que a gente consegue dar suporte básico à vida. Então, os médicos são preparados, a enfermagem é treinada. Então, a gente, assim, enquanto tiver algum agravo à saúde ou alguma patologia que vai deteriorar o paciente clinicamente, a gente consegue dar suporte. Então, a gente pensa muito na segurança do paciente. É como uma UTI. A gente tem uma sala de emergência. De emergência mesmo. Então, a gente tem como dar os primeiros atendimentos, a gente tem como fazer medicação, prescrever, em caso de precisar de uma intubação e ficar ventilado até o transporte vir adequado. Chegar. E você fazer um transporte seguro, porque o que a gente não quer é trazer dano para o paciente. Com certeza. Então, o que a gente busca? A gente busca estabilizar o paciente, chamar um transporte adequado de avançado e fazer o transporte médico em segurança para uma instituição de referência. Então, a gente também tem mesmo a gente sendo um hospital especializado, a gente pensou tanto na segurança que a gente tem 2 pontos de sala de emergência na Gávea, pela geografia da Gávea. Exatamente. Ela é uma chácara, né? E aí a gente teve esse investimento, então a gente tem 2 pontos, a gente treinou todo mundo com suporte básico à vida, e a gente vai trabalhando isso. A gente reza para não acontecer. Sim, mas tem que estar preparado para. Até porque o paciente psiquiátrico também tem patologias clínicas. Porque antigamente eu disse, não, é psiquiátrico, não como se fosse imune a doenças clínicas. É da cabeça que ele está falando, essa dor. Não é bem assim, né? Então está voltando essa visão do paciente e da dignidade, né? Com certeza. Eu acho que ele está dando dignidade ao paciente. Vocês estavam falando das etapas. Exatamente. Fala também. Bom, a gente está falando Ela falou muito da etapa 1. Da etapa, do tratamento da dependência química a gente estava falando, porque a gente criou etapas para
os principais CIDs, né? Mas assim, de novo, essa é uma forma de padronizar, não que a gente resuma o indivíduo ao seu diagnóstico, né? O CID é o código na doença, né? Sim, Até porque na psiquiatria a gente nem usa o termo doença, né? A gente usa o termo transtorno, exatamente, né? porque transtorna a vida mesmo. E assim, formalmente mesmo, né, uma curiosidade, assim, que doença a gente usa quando tem uma evidência objetiva de uma alteração. A gente sabe, pô, fiz uma raio-x e tem uma mancha branca no pulmão. E tem sinais de pneumonia? Então tem quase evidência... como se fosse um agente causal isso. Único, né? Agora, na psiquiatria, na saúde mental, a gente sabe que tem algumas áreas que participam daquela manifestação da depressão, da ansiedade, da bipolaridade, mas a gente não pode dizer que ela causa aquilo, porque o cérebro tudo se relaciona com tudo. Então, aquilo participa principalmente, por exemplo, demência frontotemporal. A região frontal do cérebro começa a morrer, esses neurônios ali participam ativamente, mas tem outros mecanismos atuando que não só aquela região. Que deixa de conectar direito com as outras, né? Exatamente. Né? Então, assim, só para deixar isso bem claro, que a gente não resume as pessoas ao seu diagnóstico, né? Mas a gente utiliza o conceito do diagnóstico para facilitar a comunicação e direcionar o tratamento. Não, principalmente nas primeiras horas, né? Sim. Que foi o que você falou das 72 horas. Porque o maior índice de desistência da internação se dá nas 72 horas. Então, ou porque a família não entende o que está acontecendo, ou porque o paciente entra em fissura e abstinência e tenta sair de qualquer maneira. Então, isso é um desafio. As 72 horas é um desafio. Acho que é um momento ouro. A nossa hora é ouro na saúde mental. Acho que até do paciente grave, quando você fala, você estabiliza o paciente em 72 horas. Exatamente. Você acolhe o paciente em 72 horas. O antibiótico tem que funcionar em 72 horas. Exatamente. Então, acho que fazendo correlação, porque tudo, como ele disse, é tudo na correlacionado. Medicina, né? É tudo correlacionado. Então, assim, as 72 horas é a nossa 72 horas de ouro, sabe? Exatamente. Onde você tem que fazer, não pode errar, né? E assim, não só acolher a família, não só acolher o paciente, mas a família também, né? Quando ela falou no início, o médico entrar em contato com a família, né? Nós temos também um grupo, né, que o médico orienta, porque assim, uma das questões, o primeiro contato, muitas vezes, com a saúde mental das pessoas se dá pela internação, né? Então, às vezes, a pessoa nunca foi ao médico, ao psiquiatra, nunca foi ao psicólogo, e, de repente, tem uma crise de mania, né, da bipolaridade, começa a gastar um monte de coisa, começa a se endividar, se envolver em brigas, não dormia, né? Aquela... E aí chega no momento que a questão está tão fora de controle que precisa de um resguardo, de uma proteção maior, né? Num ambiente mais controlado com profissionais. Aí chega na internação. E aí chegou lá na internação, a família não sabe nada de saúde mental, nunca nem ouviu falar. E aí começa a dar Google. Google, TikTok, todas as plataformas. As plataformas, né? Que tem boas informações, mas são informações que podem não ser direcionadas àquele caso. Então é importante ter um médico, né? Que vai tirar as dúvidas dessa família, que são muitas. E esse é o caso na Gávea, por exemplo, tem um grupo, né, que a gente chama de orientação familiar, que se explica todo o trajeto, né, do paciente para a família. Então, nos primeiros dias da internação, a família é convidada para estar presente nesse grupo, que também tem a parte online também, né? E aí é explicado, ó, vai ter essa etapa, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, a gente vai fazer isso, você pode fazer isso, vai falar com o médico nesse horário, você vai falar com o psicólogo nesse horário, explica tudo como vai funcionar. Eu costumo comparar com a turbulência do avião. Por exemplo, a gente tá vindo, a gente tá, aquele voo tá bom, tá tranquilo, de repente o piloto fala, senhores passageiros, aqui 5 minutos, vamos passar uma grande turbulência, aperte os cintos. Mantenha sentados os cintos, serviço de bordo está suspenso. Isso. Então é isso, é como se ele falasse isso, ó, daqui a pouco vai acontecer isso, talvez seu filho entre em abstinência, né? E aí ele começa a te ligar, querendo para ir embora e tal, e aí, assim, tá na crise da abstinência. Exatamente. Então, tenta entender que isso é um sintoma da doença. Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço, dessa informação antecipada como maneira de proteção. A previsibilidade do que vai acontecer. Você deixa a família, e você traz a família para o centro do cuidado. Você traz e participa ela. Olha, isso vai acontecer. E a gente precisa do seu apoio nisso. Eu acho que isso traz muito, muito conforto. E eu sempre penso assim, se eu tivesse ali, eu ia gostar que o médico me ligasse e me acolhesse.
E tirasse as dúvidas. Né? Exatamente, porque assim, nessa hora tem tudo, vizinho, todo mundo, parente, para falar, dar opinião, entendeu? Sim, sim. E parece que o telefone te escuta, que você meu filho está internado numa clínica psiquiátrica. Cara, o TikTok aparece tudo de internação. Não, escuta mesmo. O telefone escuta e começa a te dar uma opção de coisa. O algoritmo vai e te dá coisas boas e coisas ruins. Você tem que ter um parâmetro, né, de qualidade. E o parâmetro é o médico. Se você confiou naquela internação, se permita ouvir o que o profissional de saúde que está cuidando do seu ente querido, que seu ente é a pessoa mais amada para você, ouve. Faça análise crítica, estude também no Google, porque eu acho que a informação ela nunca é demais, até para você poder argumentar, conversar com o médico ou com o profissional que está atendendo o seu paciente. Mas é importante você também ter também ouvido a escutativa. Eu acho que a escutativa ela é tanto pelo lado do profissional que precisa escutar a família e o paciente, quanto da família que precisa escutar é importante que o profissional que está ali cuidando. Concordo, totalmente. E eu costumo dizer assim que o tratamento, né, na saúde mental é um tripé, né, formado pela equipe terapêutica, pelo paciente e pela família. Com certeza. Né? Se um deles não tiver triângulo firme... equilátero. Isso. Vai cair, não vai funcionar, entendeu? Então a família é parte fundamental do tratamento, até porque na maioria das vezes a família adoece também, né? Certeza. E aí sempre cabe essa pergunta: quem cuida do cuidador, né? A pessoa tá ali cuidando e tal, é lógico. Às vezes é um só, né? E às vezes é um só, né? E aí tá convivendo com aquela pessoa que tá em crise e tal, e assim, é óbvio que a pessoa está em muito sofrimento, mas é importante também a gente pensar e lembrar que a pessoa que está junto com aquela pessoa também pode estar em sofrimento em razão dos sintomas daquela outra, né? Com certeza. E ela também precisa de acolhimento, também precisa de apoio, né? Não é uma pessoa imune, né? Então nós, olhando esse lado da família, nós nos preocupamos em prestar essa assistência, esse acolhimento, esse cuidado. Logo nessa primeira etapa, né? E às vezes até um tratamento também. Às vezes a pessoa também precisa de uma psicoterapia, precisa de uma medicação para melhorar o sono, né? Ainda que temporariamente, né? Então, isso é muito importante. Senão o tripé familiar não vai funcionar. Falha, né? E a equipe engajada. Né? E quando a gente vai migrando para a fase 2, que é uma fase que você vai acompanhando a melhora do paciente, o engajamento nas metas, o que é proposto individualmente, porque acho que o Ricardo está tentando dizer que a gente tem um cronograma, mas a gente nunca perde a individualidade, porque o sujeito ele é único. Talvez a forma que eu expresse, eu posso ter o mesmo CID e estar dentro daquele nicho. Mas a história é diferente. Então, manter a individualidade, a subjetividade dentro de um padrão que a gente vai caminhando na fase, porque eu acho que é o trem andando, sabe? É o carrinho que vai andando até você entregar na 4ª fase esse paciente para um dispositivo de hospital dia. De HD, né? Se for o caso. Se for o caso. Dependendo do quadro, é porque é caso a caso, você precisa transitar esse cuidado. Porque o hospital dia é uma transição, né? Da vida da internação para a vida real, digamos assim, né? E ele tem fase, ele tem momentos. Você pode começar num HD com mais dias, com turnos, talvez para fazer uma partilha, talvez para fazer uma psicoterapia, talvez para ter seu médico. Eu não tenho médico de consultório referência e eu não posso me perder. Exatamente. Porque o paciente da saúde mental, ele é um paciente crônico. Que ele vai... Crônico não de cronificar. Ele vai precisar ele precisa de suporte. Cuidar. E ele precisa de suporte. Exatamente. Por um determinado período. Então, ele precisa ter equipe de referência. E o hospital, o dia, o HD, ele também proporciona esse tratamento continuado. Para ele não sair da internação e falar, tchau, muito obrigada. Agora a gente se vê no consultório daqui a 30 dias. Ou então você procura um médico para te dar assistência. Ele entra no seu aplicativo do seu plano de saúde, clique psiquiatria, você vai encontrar os psiquiatras e tenta agendar uma consulta. Aí vai ter para daqui a 3 meses. Aí já acabou o medicamento, já parou de tomar. Se você não tem indicação para psicólogo, você tem que tem algumas burocracias da operadora de saúde que o paciente ele se sente perdido. Então, o objetivo desse dispositivo, além de dar tratamento, é ter um acolhimento nesse pós-alto. Porque também, as 72 horas são críticas,
Mas o problema pós-alta também é um momento que a gente precisa ter vigilância. Para esse paciente não se perder na rede de saúde. E ele está onde? Porque muitas vezes o paciente está motivado a seguir o tratamento, tudo direitinho. Mas esse processo, eu me lembro que a gente que trabalhava em internação, você tinha que colocar lá, procurar acompanhamento e dava remédio para 1 mês e ponto. É um encaminhamento de papel e uma receitinha. Não garantia nada. Não. Então, e a maioria não conseguia para 1 mês. Até aqueles que se dispunham e ligavam e ficavam, não tem vaga, não tem vaga. É difícil. É difícil. Isso tudo tem que ser visto. Senão você perde todo um trabalho que foi feito, uma motivação, e você quebra essa engrenagem. A fase 4, eu diria que na nossa fase todas são importantes. A fase 1 é extremamente importante, mas a fase 4, que é o final... Que é pós-alta. Não, é pré-alta. É a preparação. Tá, é os 15 dias antes de você falar assim, vamos dar alta médica, alta hospitalar, esse paciente ele está apto para ir para outro estágio, outro momento. Então, essa fase 4, ela é extremamente importante, porque ela precisa primeiro do engajamento da família, porque esse paciente ele retorna ao lar. Com certeza. Segundo, o engajamento de toda a equipe multidisciplinar que vai trabalhar a família, o paciente e toda a transição de cuidado, porque se o paciente tiver critérios clínicos para ir para um HD, ele precisa transitar o cuidado. O médico ele precisa passar o bastão para o outro médico, o psicólogo precisa, porque naquele momento aquela equipe ela não segue para o dispositivo de hospital dia. Ele vai conhecer uma nova equipe e trabalhar ali um outro momento da vida dele. Então isso é extremamente importante, essa junção entre a fase 4 e o encaminhamento para um hospital dia ou para o psiquiatra assistente, para esse paciente ele não se vê sair da internação. O que eu faço? Perfeito. E tem ambulatório também, né? Tem. Vocês também têm essa questão do ambulatório. Não fica perdido. Não. Porque tem paciente que não vai precisar do hospital dia, mas vai precisar do ambulatório. Né? Isso é muito respeitado, né? Perfeito. Se o paciente tiver médico assistente, a gente encaminha ele para o médico de referência. Para o próprio médico. Isso é maravilhoso, porque havia essa quebra, né? O médico da internação não é o médico do ambulatório. E o hospital, acho que o Ricardo pode falar, a gente permite que o médico assistente passe visita no seu paciente, que ele tenha vínculo com ele e dá o suporte do médico da Gávea, por exemplo, acompanhar ele, ter essa troca com o médico assistente, passar o caso para ele, ouvir a opinião desse especialista que já acompanha. E essa relação médica ela também é muito fortalecida dentro da Gávea. A gente estimula essa comunicação, né? Porque, vamos supor, você está atendendo um paciente no seu consultório, mas você é muito ocupado, muitas atividades, né, muitas demandas, não tem às vezes o tempo para ir se deslocar até a clínica psiquiátrica lá, porque aí, claro, exige um tempo maior. Você chegar lá, até chegar, encontrar o paciente. Então, tudo isso demora um tempo. Então, quando há a indicação de um médico externo, que não faz parte do nosso staff, né, do nosso grupo de médicos que trabalham rotineiramente lá, o médico indicou o paciente lá para internação. Então, nós vamos tratar com a nossa equipe, mas a nossa equipe vai estar em contato com esse médico externo para que a gente alinhe, né, esse caminho, essa linha terapêutica, né? E a transição depois do cuidado. Tipo, olha, ele vai ter alta daqui a 15 dias, então a gente precisa que tenha vaga aí no teu consultório para que ele seja encaminhado. E a conversa acho que é muito transparente. Olha, ele vai sair com uma carta de alta, a gente está prescrevendo isso, a gente reconcilia a medicação do paciente na fase 1. É muito importante a gente trazer todas as medicações que o psiquiatra assistente, por exemplo, já trazia na internação, a gente insere isso no processo do cuidado para que não haja uma quebra. Porque a gente não deseja que quebre, que seja dois universos. O bem-estar. O bem-estar é sempre... E também eu acho que pode acontecer, e eu acho que deve acontecer, não sei. Vamos supor que o paciente se apegou muito e está muito bem com o médico de lá. Eu acho que o médico, ele prioriza o paciente. Se ele está bem, ele segue. Sim, claro, escolha do paciente, não é? Tipo a gente não intervém o objetivo de todo médico é o bem-estar do paciente. Se o paciente está bem, é o que eu digo. A gente quer ver o milagre. Qual o santo? A gente reza para todos, entendeu? Porque o objetivo é o paciente. Sempre, né? Com certeza, Depois a gente tenta ter essa parceria, né? Com os colegas sempre, externos, né? Para poder ter essa coisa diálogo, de indicar a internação com muita tranquilidade, né? Para fazer esse retorno.
Uma coisa que vocês estavam falando, houve um acréscimo de internações na pandemia? Vocês perceberam isso por... Eu já entrei na saúde mental pós-pandemia. Sim, 2022, tá certo. Porém, eu trago uma experiência como profissional de saúde. Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma marca. Ela trouxe... Eu acho que o confinamento, ela trouxe várias reflexões para o indivíduo. E isso também trouxe um olhar para o aspecto emocional que antes, com a rotina do dia a dia, porque você tinha que sair, você era uma pessoa rotineira, e quando você falou, não, você vai ficar confinada por Ser obrigado. Você precisou... Aumentou muito o número de divórcios. Ah, sim, você vai ter que conviver com você mesmo. Exatamente, com o outro. Você precisou se enxergar. E aí eu acho que isso trouxe um despertar de você mesmo, dos seus sintomas. Você olha para si, né? E aí eu acho que isso pode ter aumentado, sim. Eu não tenho esse... Gatilhos, por exemplo, para internação. Com certeza, ansiedade, hoje, quando a gente conversa, eu lembro, antes da pandemia, eu não escutava muitas pessoas falando, eu tô com um episódio ansioso, eu tô me sentindo depressivo. Eu não ouvia muito isso no meu círculo de amigos e no meu círculo de trabalho. Hoje, eu ouço com maior facilidade. E não só no escopo da saúde mental. Eu estou falando em conversa com amigas, em famílias. Eu acho que... Eu não posso dizer todo mundo, mas eu acho que a pandemia botou a gente no espelho, a né? grande maioria teve que se ver, sim, né? Sim. A grande maioria das pessoas tem um contato com alguém que tem algum transtorno. Familiar, amigo. Ninguém nunca passou desapercebido de falar assim, eu tenho um caso na família, eu vivi essa dor. Exatamente. Eu acho que a pandemia, ela abriu esse leque e as pessoas estão se autocuidando. E por isso que talvez... E falando mais disso, né? Aí que cabe essa questão, né? Que essa dúvida que fica do viés, né? Será que de fato aumentou? Ou será que reduziu-se o estigma e as pessoas se permitiram falar mais sobre isso e aí dá a impressão que aumentou, né? Eu particularmente... acho que tiveram as duas coisas. Isso que eu ia falar. Acho que vende um pouco porque é mais fresquinho, mais fresquinho, vende mais. Isso. Porque o confinamento, né, ele leva aos transtornos mentais, Com certeza. Por exemplo, uma pessoa que fique confinada, cerca de 25% delas até podem ter experiências alucinatórias, ainda que não, de fato, que essa coisa da gente ser social, né? A gente ter esse contato olho a olho, eu acho que isso aí... Eu vi que aumentou, assim. Na minha prática, eu ainda atendia na época, aumentou muito transtornos ansiosos, transtornos depressivos, e teve um índice de suicídio que ficou aumentado. Sim, e fobia social também. O que eu posso te dizer é que após pandemia... Toque também. Toque, sim. Piorou muito pela questão da higiene. Aquilo entrou num processo ritualizado de higiene. Teve gente... Eu atendi gente que perdeu... Digital. Por excesso de higiene em álcool. Sim, pode ser muito grave. Bia, o que eu posso te dizer é que pós-pandemia a gente botou uma lupa sobre o suicídio. Exatamente. Vou trazer dentro da minha prática profissional hoje todos os manuais de certificações nacionais e internacionais de qualidade. Tem um ponto, como que você lida com o paciente com suicídio ou com tentativa de suicídio. E é uma dor não só para o hospital especializado, mas para os hospitais gerais que precisam lidar com ele, e não é a prática clínica. Exatamente. Emergência de hospital clínico. Que chega muito paciente com tentativa de autoextermínio. Como que a gente lida com esse paciente? E isso é um desafio, foi um facilitador que a gente propôs, a gente tem uma parceria com alguns hospitais que o especialista de psiquiatria dá suporte nos hospitais clínicos para tratamento dessa patologia ou desse transtorno. Dessa tentativa. E a gente faz referência e contra-referência. Você tira esse paciente da parte clínica, depois você me transfere ele, que a gente tem essa parceria entre hospitais, que a gente pode tratar também esse paciente e dar qualidade de vida para ele após uma tentativa de autoextermínio, né? Você está falando que botou lupa, e botou mesmo, mas assim, eu sempre coloquei que 2016
foi quando eu lancei Mentes Depressivas. Naquele ano foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou à prevenção de suicídio, porque na época já era uma pandemia. Sim. Isolada, que ninguém via. Naquela época, uma pessoa cometia um suicídio ao redor do mundo a cada 40 segundos. Eu fiquei chocada. Assim. Eu falei, não, eu quando vi o dado, eu falei, estatística tá com viés. Não, é 40 minutos. Não pode. Eu olhei, não, 40 segundos. E assim, é interessante... Era mais do que tragédia natural. É interessante a perda de vidas era mais do que com tragédia certeza. natural. A gente não tem essas informações, assim, divulgadas na mídia, e nem deve não ter, deve, né? Assim, porque existe um efeito, né, na psiquiatria, na sociologia, chamado efeito Werder, né? Werder, principalmente são pessoas, assim, alguém que o público gosta muito. Isso pode botar como, meu ídolo fez isso para se livrar da maldade do mundo, eu também vou fazer. Então, o efeito Werder. Que surgiu quando o Goethe, né, lá na Alemanha, ele publicou o livro Os Sofrimentos do Jovem Werder. Na época, as pessoas liam mais. E alguma coisa. E aí, assim, é um clássico, não tem problema contar o final. No final do livro, o Werder se suicida. Por amor. Por amor. Mas quase um Romeu e Julieta. Isso aí. E aí, quando ele se suicida, depois do lançamento do livro, algumas dias depois, teve uma onda de suicídio na Alemanha. E aí ficou cunhado esse termo, né? Não, todo mundo que estava com dor de cotovelo achou que aquilo seria uma possibilidade, não é o caso mesmo. Mas isso não significa que nós não possamos falar sobre o suicídio, né? Inclusive, isso é um dos mitos, né? Falar sobre o suicídio não aumenta o suicídio. O que aumenta é quando a gente desinformação, ou quando a gente só fala quando um ídolo morre dessa forma. Aí isso é muito ruim. Isso é ruim. Né? Mas falar... perguntar se você chegou a ter pensamentos, né? Por exemplo, o médico, não precisa ser só o psiquiatra, não. Eu digo qualquer pessoa de qualquer área, né, que esteja atendendo um paciente, que perceba que ele está mais deprimido, triste, é importante fazer essa pergunta, claro, com delicadeza, né? Com muito tato, e às vezes ele nem vai falar e você vai saber que sim. Isso. Tem passado pensamentos ruins na sua mente, né? Puxa, aí você vai indo, né? Muito respeitosamente, né? Claro. Porque assim, a grande maioria dos suicídios é por desespero. Não é por desejo de fazer. E tem uma coisa também, né? Para cada pessoa que comete o suicídio, deixa 8 pessoas impactadas ao redor, no mínimo. 8 pessoas que vão ficar muito, muito mal. Então, que também tem que ser acolhida. Claro, pessoas. Com certeza. Nossa, que é um evento traumático. É um efeito traumático. Eu acho que o mais traumático. Porque o suicídio é contrário à lógica cerebral do sistema de sobrevivência. A gente tem 2 grandes sistemas, né? O de sobrevivência e da recompensa. Isso. É inacreditável, como se aquele circuito fosse desligado. O mais primitivo que existe. Que é alguém chega aqui por trás, eu instintivamente vou notar e tentar me proteger. Depois que eu vou ver, é brincadeira, é fulano. Mas assim, que ponto você desliga isso a ponto da pessoa se permitir fazer isso? É um enigma. Ainda é um grande enigma. Nossa. E a gente tem muito que aprender em relação a isso, porque é contrário à existência, né? Mas eu acredito que sempre há uma ambivalência, né? Na tentativa, na ideação, até na concretização, né? Se nós formos observar, tem estudos que mostram, pessoas se jogam, né? Às vezes de algum lugar alto, sempre tentam se agarrar em algum lugar, tem raspas de unha na parede. Exatamente. Assim, que ainda que no ato quase que final a pessoa ainda parece que o cérebro, sobre... ele ainda aciona esse circuito ainda de sobrevivência, que é o mais que a gente conhece, que é o do medo, da insegurança, né? Por isso que a gente precisa alimentar esse lado que quer viver, né? Essa pulsão de vida. Se a pessoa tem o desejo da morte, traz isso, a gente precisa, claro, contrapor, ouvir, acolher, entender, mas alimentar, incentivar, porque aquilo que a gente alimenta é aquilo que cresce. Exatamente. Então a gente tem que alimentar esse lado da vida que quer viver, né? E essa é uma das partes do nosso trabalho. E tem feito bem o trabalho de vocês. Obrigado. Eu tô falando isso, gente, porque eu fiquei muito bem impactada. Poxa, assim. Obrigado. E é difícil a gente hoje ser bem impactada, né? Eu brinco que tem um lado bom de viver muito, que a gente começa a selecionar e vive melhor. Mas também tem uma coisa que a gente já viu muita coisa. Então a gente já fica olhando assim, já sei que aquilo é mais do mesmo, já sei que aquilo...
E ter ido na Clínica da Gávea e ver todo o movimento de vocês me deu a sensação assim, tô errada. Que bom. É tão bom estar errada nesse sentido. Claro. E Bia, ouvir... Que é chato quando a gente está muito certa nas coisas que vão se repetindo negativamente. E ouvir sua percepção, acho que me traz, assim, um conforto de estar indo para o caminho certo. Mas tá mesmo, né? De todos os dias a gente plantar uma semente daquilo que a gente quer de propósito. Então, juntando um pouquinho a pergunta, eu acho que você perguntou assim, o que te motivou? Foi aquilo que eu te falei. O que me faz continuar é o seu testemunho. Porque... Mas é verdadeiro, porque eu sou sincericida. Eu sou aquela que eu falo. Ariana. Eu falo a verdade, exatamente. Então, se eu tivesse ido lá, não gostei, falei, lamento, gente, isso aqui realmente tá maquiado, tá bonitinho, mas o funcionamento é o mesmo. Não é. É o selo de qualidade externa. É o selo de qualidade externa. De uma pessoa que é difícil de ser política. Eu acho que talvez seja o meu maior defeito. Ou uma sua maior virtude, né? Depende do ambiente, né? Acho que é saldo positivo. Depende do ambiente, né? Bru, vamos agora pro repórter Pipinho? Vamos lá, gente. Esse aí é o Pipinho, né? O meu cérebro querido, né? Carioca, sempre de óculos de sol, bonezinho, mas ele sempre ouve ele só tem direito a ouvir bons conteúdos. Por isso é o headphone, ele não tem acesso a qualquer outra coisa a não ser bons conteúdos, como esses aqui que vocês estão trazendo pra gente. Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Hoje tem mais ou menos 2.500 pessoas que são leigos e profissionais que gostam do conhecimento. Então, dentro dessa comunidade, eles têm lá todos os meus cursos online, artigos científicos, publicações, mini-livros, informações do tipo, quero saber sobre bipolaridade. A gente tem lá uma coisa que visa fazer isso que vocês fazem, que é educação, né? Educar através do conhecimento. E aí, uns 15 dias antes de a gente trazer o convidado aqui, a gente fala quem são. No caso, a gente botou que seria a Clínica da Gávea dentro disso. Então, e a internação. O mote era a internação que vocês viriam falar. E aí, eles mandam perguntas que eles gostariam de fazer para vocês. Podemos? Claro. Podemos. Vamos lá, Bru. Primeira. Meu irmão foi diagnosticado com depressão grave e já tentou tirar a própria vida. A gente tem muito medo de que isso aconteça de novo, mas ele se recusa a ser internado. O que podemos fazer nesse caso? Bom, uma pergunta bastante importante, né? Porque é um caso bastante frequente. Porque, assim, muitas vezes o diagnóstico em si, quando a pessoa está em sofrimento, ela tem uma distorção cognitiva da realidade. Então, assim, no caso da depressão, muitas vezes ela está tão deprimida que ela tem a convicção de que a vida não vale a pena, de que ninguém a ama, de que ela é um fardo para as outras pessoas. E aquilo se torna quase que uma certeza para ele, para ela. Né? Ou para essa pessoa, Exatamente. Né? E aí, se ela está tão certa disso, por que ela vai buscar um tratamento? Então, esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, nos casos mais graves, né, de saúde mental, é que a pessoa não reconhece a necessidade do tratamento porque ela está com essa distorção cognitiva. Transtorno mudando a maneira dela ver o mundo, dela pensar, né? Eu costumo dar um exemplo, a gente tiver de óculos, por exemplo. Né? Se a gente colocar um óculos com a lente muito escura, as coisas vão ficar muito escuras, né? Ainda que esteja muito sol. Então é como se a depressão fosse esse óculos que torna a vida muito escuro, sombria, né? Exatamente. Maneira, né? E ela vê assim, né? Isso. Bom, mas no caso, né, é uma situação complexa, eu acho que vale a pena, se não está com um risco iminente, e o que eu digo um risco iminente? É o planejamento, né? Que quando existe planejamento, isso é o sinal de alerta máximo, né? Então a pessoa... É o vermelho? É o sinal vermelho. Aí, por exemplo, fez uma carta de despedida, né? Fez um post no Instagram, né, se despedindo das pessoas. Foi no falou banco, que vai resolveu fazer seguros. Isso, já fez o testamento, deixou tal. Mas assim, falou que vai se matar, objetivamente, né? Esse é o grande sinal de alerta. Nesses casos, a gente precisa intervir um pouco mais intensamente, né? Mas quando não se trata desse que você caso... está dizendo assim, não tem mais o que convencer. Cabe a internação no sentido de preservar aquela vida. Exatamente. Do qual nós temos essa informação e que é definidor de um critério. Quando a pessoa já está definida. Não, eu vou me matar. Já tomou essa decisão, já comunicou às pessoas.
Aí, infelizmente, a gente tem que agir de uma maneira mais intensa e às vezes até contra a vontade da pessoa, né? Claro, com o apoio da família, né? A gente não vai fazer isso sem que a família esteja apoiando e pedindo ajuda, né? E, logicamente, com respaldo técnico e jurídico para isso. É, né? Aquela coisa que a Débora falou no início, que é o risco de vida. De si ou de terceiro. Tá enquadrado nessa indicação absoluta. Né? Mas aí eu tô indo num caso extremo. Exatamente. Né? Talvez não seja exatamente o caso dessa pergunta. Não sendo, né? Não tendo momento, planejamento, né? A gente precisa ir aos poucos, né? Como também dizia um professor meu, mingau quente come-se pelas beiradas. Beiradinhas. Não adianta, sei lá, já tocar na ferida da pessoa. Vai queimar. Vai queimar. Então, por exemplo, será que ele não está com um problema de insônia, considerando que está deprimido? Porque se você chega e fala, você está muito deprimido, você tem que se tratar, tem que ir no psiquiatra, tem que tomar remédio, tem que fazer terapia, e a pessoa já vai mostrar uma resistência. Mas se você for, por exemplo, poxa, estou vendo que você não está dormindo. Você está com olheira, está batido, poxa, vamos tentar melhorar isso. Será que não seria bom você tomar uma medicação para melhorar teu sono? Quando está dormindo? E aí, pelo sono, muitas vezes, uma técnica seria, você vai tratar o sono da pessoa, de fato, né? E ao mesmo tempo, você pode prescrever para tratar essa insônia uma medicação que é antidepressiva. Também, né? Exatamente. Tem aqueles antidepressivos que favorecem a tomada noturna por uma qualidade melhor de sono, e outros não. Escolher o que favorece. Isso, né? isso. E aí você se apropria, muitas vezes, do efeito colateral da medicação para o benefício da pessoa. Porque, às vezes, a medicação dá fome, né? E se a pessoa já está com algum problema de obesidade, uma coisa, ela está fazendo que fazer uma dieta, você não vai dar um remédio que aumenta o apetite, mas vai dar um que tira. Mas você tem depressões que emagrece, a pessoa perde 10 quilos em um mês. Eu já vi esse tipo de depressão e realmente um remédio desse que aumente é fundamental. Isso, nesse aí você momento. utiliza o efeito colateral a seu favor. É o caso se a pessoa não tem, por exemplo, que tem as depressões atípicas, que a pessoa fica com hipersonia, né, que é dormir o dia inteiro, a noite inteira. Aí você não vai dar um medicamento que dê sono, você vai dar um antidepressivo que tire o sono. Exatamente. Né? Então, acredito que seria mais por aí. Não ir tanto tocando na ferida, mas pelas questões indiretas. Que assim, podem chamar a atenção dele, realmente, não estou dormindo bem, ou então não estou conseguindo me alimentar, e isso pode estar gerando isso tudo. Né? Eu acho que também uma situação como foi o irmão que trouxe, acho que trazer a família para perto, orientar o manejo e a abordagem nesse caso, quais são os sinais de alerta que você, familiar, está observando, embotamento, sono, comportamento de risco, isso ajuda também. Com certeza. Evitar coisas que antes ele fazia e gostava. Isso. Porque, como você bem disse, Bia, um evento de autoextermínio, ele é extremamente traumático. Talvez, se tenha concretização, o irmão pode ter aí também uma consequência. Tem que entender que a família toda vai pagar um preço muito caro. E então, também precisa de um suporte. Né? Exatamente. Então, acho que o Ricardo falou muito bem no pilar da terapêutica, mas a gente também tem que ter um olhar aí, porque quando um familiar, que é tipo um pedido de ajuda, de orientação, tem muito, em poucas palavras, tem muito sentimento ali envolvido, que o profissional de saúde ele precisa ter uma sensibilidade para também entender que o irmão não está só tratando do paciente, mas está também tratando de si. De si e da família. Exatamente. Não é só aquilo que vai pegar para todo mundo, né? E nesse contexto, também uma outra estratégia que abarca todos esses dois pontos que a gente falou, é a terapia familiar também, né? É uma linha que eu gosto bastante, a terapia sistêmica familiar, porque a gente tem a terapia individual, a psicoterapia que tem suas diversas linhas e tudo mais, não é hoje o objetivo da conversa, mas existem várias linhas dentro da psicologia, né? Uma delas é a terapia sistêmica familiar, que entende a família como um sistema adoecido e não um indivíduo em si. Por exemplo, não foi, por essa visão, por esse olhar, né, da terapia sistêmica familiar, não se entende que aquele indivíduo adoeceu exclusivamente, mas aquele núcleo familiar, as relações adoeceu como um todo. Adoeceu como um todo, e ele assumiu o protagonismo desse adoecimento com o transtorno mental. Né? Então, uma outra técnica poderia marcar uma sessão de terapia familiar, por exemplo. Né? Até para que todo mundo fale a mesma linguagem e aí não jogue contra. Né? E não fica na pessoa. Entendeu? Ó, a gente está indo
te tratar porque você... Não, estamos indo todos nós. Porque a gente precisa. Se você quiser, nós estamos indo. Isso funciona muito, assim. Né? Porque ele deixa de ser o bode expiatório para ser mais uma pessoa, porque está todo mundo correndo atrás. Eu acho que nesse caso, acho que a gente tem que entender o contexto. Exatamente. E trazer a melhor estratégia. Exatamente. Acho que a estratégia, ela vai ser o protagonismo do sucesso. No caso desse caso de depressão grave, como você vai lidar com isso? Acho que entenda o contexto, traça a sua estratégia e vamos observar o paciente. Porque, como o Ricardo bem disse, se tiver risco, é uma outra conduta. Se tiver num processo de adoecimento que pode virar risco, é outra. Exatamente. Perfeito. Era tão bom, né? Se tivesse um canal onde as pessoas pudessem tirar essas dúvidas, assim, né? Sim. Facilita muito. Claro. Próxima, Bru. Quando alguém tem uma crise psiquiátrica, como sabemos se é melhor levar para o pronto-socorro ou buscar uma internação diretamente? Internação psiquiátrica, né? Eu acho que está colocando aí. Bom, boa pergunta, né? Acho que ela é bem esclarecedora também, né? Como a outra. Assim, depende do que a pessoa fez, né? Vamos supor que ela tomou uma série de medicações. Aí, cartelas de remédio para pressão, remédio para anti-inflamatório, calmante, seja o que for. Misturou tudo e tomou. Poxa, vai ter que fazer uma lavagem estomacal, né? Vai ter que ficar em observação para observar se não haverá uma falência renal, uma falência cardíaca, uma arritmia, né? Uma falência pancreática, enfim, algum problema com algum órgão do corpo. Então, essa pessoa precisa para uma emergência clínica primeiro, né? Então, aí para o hospital clínico. E aí depois ela vai ser encaminhada para internação psiquiátrica, para primeiro resolver aquilo que está colocando em risco iminente a vida dela, que é a intoxicação exógena aguda pelos medicamentos que ela tomou. Né? Eu vou trazer um outro ponto. Vamos lá, Débora. Dentro do processo da GAV, do grupo, todo paciente, com indicação ou não, ele é avaliado no pronto atendimento da nossa unidade. Independente de ser transferido ou não, ele sempre vai passar por uma consulta de pronto atendimento. Porque a gente tem um especialista na porta. E esse especialista ele vai ver o laudo do médico e vai fazer as suas considerações. Então, sempre vai levar para um pronto-socorro especializado. No caso de intoxicação... Em caso de intoxicação, ele vai para o clínico. Para o clínico e se não tiver risco iminente... O que você está dizendo é o seguinte, o certo, mas sei lá, o familiar não está perdido ali, ele leva para a clínica da Gávea, por acaso. Ali vai ter um clínico... Vai ter um psiquiatra. Que vai fazer o atendimento dele. Se ele tiver risco iminente... E por uma intoxicação, ele vai ser auscultou e o coração está batendo bateria de escola de samba. Vai ser transferido para o hospital clínico. Tá, direto. Se ele não tiver nenhum risco, ele vai ser atendido pelo psiquiatra do pronto atendimento. Entendi. E ali ele vai ser acolhido, classificado, mensurado o risco dele, definido qual é a internação. Se ele vai ter uma internação no hospital integral, se ele vai ser encaminhado para o hospital dia, ou se ele não tem critério de internação, ele vai dar a conduta e encaminhar para o psiquiatra. Então, a gente trabalha no pronto atendimento psiquiátrico, que é especializado, para dar essas 3 condutas para o paciente. Então, em caso de dúvida, se você não tiver risco iminente, procure um pronto atendimento especializado, que é no caso com o nosso psiquiatra, que ele vai definir o melhor caminho para sua internação. Você viu uma outra possibilidade, mas no caso o Ricardo colocou, tipo assim, encontrou desacordado. Isso. O paciente tomou direto para o clínico. Até porque ganha tempo. Para o pronto atendimento clínico, no sentido de... O pulso tá batendo baixo, se bem que a família não vai ter essa visão. Mas, assim, mas encontrou substâncias, cartelas... Vai para o hospital clínico. Exatamente. Eu diria assim, resumindo, assim, nesse caso, situação, talvez, que você vá para o hospital clínico, para o pronto-socorro, né, como a pessoa chamou ali do hospital clínico, seria a intoxicação por medicamentos externos. Né? Tomou um monte de remédio.
Tirando isso, aí seria internação e direto para avaliação. Na internação psiquiátrica. Mas aí, como a Débora falou, chegou lá, vai ser avaliado. Vai ser avaliado. Né? É porque quando está assim, internação mas diretamente... Mas a gente está falando isso das clínicas do Grupo Vive, que aqui no Rio é a clínica da Gávea. Por nós, né, gente? Exatamente. A gente não tem essa garantia em outras clínicas psiquiátricas. Justamente. Eu sempre trago assim, internação diretamente me dá a conotação que ele não vai ser avaliado. Eu acho que para toda internação tem que ter um critério. Não, com certeza. Então, assim, precisa ser avaliado pelo médico no momento que o paciente chega num pronto atendimento e ver aqueles critérios que a gente falou anteriormente. Então, assim, para não ficar em caso de dúvida é que toda unidade de internação psiquiátrica deveria ter o protocolo para seguir isso, mas nem todos têm. Porque a gente pode falar que na Clínica da Gávea, no Rio de Janeiro, tem. Exatamente. Né? Isso. Se não tiver, tem que ir no pronto-socorro mesmo. Isso. Com risco ou sem risco. Eu entendi, porque tem que eliminar qualquer coisa. É que vocês estão mal acostumados. Pode ser. A gente tá padrão de qualidade. Exatamente. Então, no padrão de qualidade, estão mal acostumados. Agora, mas só ainda complementando, o que pode acontecer também? Uma outra situação. Pegando um exemplo para ilustrar o que a Débora falou. A pessoa não tentou suicídio, não tomou remédio, nem nada disso, e começou a ver coisas. Vamos supor, uma pessoa de 65 anos, nunca teve um quadro psiquiátrico, começou a achar que estão perseguindo ele, que vão fazer algum mal para ele, viu alguns de maneira súbita. Tá. Rapidamente, súbito, alguns dias e tal. Assim, leva para emergência psiquiátrica. Tá indicado. Vai lá para psiquiatria. E aí vai chegar lá no nosso médico, nosso psiquiatra, que vai estar de plantão, vai receber, e ele não vai colocar, como a Débora falou, direto na internação. Ele vai avaliar, entender o contexto. E ele vai começar, por exemplo, nesse caso hipotético, começa a avaliar essa pessoa e verifica, não, poxa, mas o senhor aqui tá com uma ausculta cardíaca esquisita. O pulmão aqui tá com ruído, parece que tem uma pneumonia aqui, o senhor já tá tossindo com secreção já tem um tempo. Então vai ver se não tem uma infecção urinária. Isso. Né? Se é diabético e não tá com alteração da glicose, ou para cima ou para baixo. Porque eu falo isso, porque no idoso, né, assim, qualquer coisa clínica descompensa. Pode dar sintoma psiquiátrico. E, por exemplo, uma infecção pulmonar, uma pneumonia, se a pessoa é idosa. E, por exemplo, outra questão, que tem diabetes, não costuma fazer febre. Né? Exatamente. E aí a pessoa tem, às vezes, alterações de comportamento, né? E, na verdade, a causa é uma questão orgânica. Né? Então, nós vamos tomar esse cuidado, fazer essa avaliação clínica também no início, e verificar, não, mas é uma pneumonia. O seu lugar não é aqui. Né? A gente vai direcionar a transferência para o hospital clínico para ele trate a pneumonia. Né? Exato. E muitas vezes elimina, né? Sim. Não dá mais nada. O idoso tem isso. Né? Isso. Vocês têm também a ala de idosos lá. Sim, E tem a ala de infanto-juvenil, que eu achei maravilhoso, porque não tinha isso, né? Muito legal isso também. É importante destacar. Eu visitei a ala de adolescentes, muito interessante. Uma coisa, Bia, que acho que já que você tocou nesse ponto, que acho que é um grande diferencial, é assim, não existe convivência, né, dos menores de idade, das crianças e dos adolescentes com os adultos. Eu vi. Né? Isso traz uma segurança muito grande. E os pais, eles ficam juntos. Eu vi, tinha uma mãe lá, tinha uma acompanhante. Eu achei sensacional isso, porque eu não conhecia nenhum hospital psiquiátrico que tivesse essa questão da ala do infanto, a partir de 12, né? Isso. A partir de 12 anos com o acompanhante, com a mãe ou o pai. E achei muito interessante. Eu achei um clima muito leve. Eu vi os adolescentes ali tentando se ajudar de alguma maneira. E você vê a saída deles. Eles não compartilham com os adultos, mas tem toda uma logística deles fazer atividade no bosque. Eles têm convívio com o ambiente. Então, assim, eles não convivem com os pacientes adultos, mas a gente faz toda uma logística. Usam toda a estrutura. Isso. Exatamente. Que é uma chácara, gente. Aproveita o bosque. Né? Aproveita o bosque, faz atividade física com um profissional, que a gente tem educador físico todos os dias na clínica. Então, a criança, ela faz... A gente também faz dinâmica com os pais também, junto com o educador físico. E a gente diz que o NIAG, ele não são 8 pacientes, né? Eles são 16. O que é NIAG? É o Núcleo da Infância e Adolescência da Gávea. NIAG. Entendi. NIAG funciona direitinho, eu estive lá. E a família, ela é... A gente também
cuida daquela família, que está internado ali. Eu vi isso acontecer, uma mãe... Você vê até ele jogando vôlei, lembra? Tava jogando, aí, tipo assim, tá jogando adolescente, criança, e o pai tá jogando junto, é pra integrar mesmo, exatamente, né? Achei isso maravilhoso. E você viu, né, uma mãe falou com você? Uma mãe fez questão de falar comigo, assim, nada planejado, fez questão de... Achei bem bacana. Próxima, Bru. Meu pai tem esquizofrenia e após várias internações sempre parece voltar para casa do mesmo jeito. O que é feito durante a internação para garantir uma melhora efetiva e evitar que o paciente retorne para casa sem progressos? Bom, também as perguntas são muito boas, hein? Não, o pessoal é muito legal. O pessoal é muito legal. Bom, se o paciente não melhora, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Primeiro, o diagnóstico está certo? O medicamento, ele está tomando o remédio que foi prescrito? Ele está usando alguma outra substância? Porque assim, a gente pode estar tratando, às vezes, a esquizofrenia e tal, e ele está usando droga, por exemplo. A pessoa não sabe que está usando uma coisa e a droga piora os sintomas da esquizofrenia. Aí você está tratando, já está pisando no freio gelo. E está secando gelo no sol. Isso, não vai resolver, né? Então a gente tem que verificar essas três condições. O diagnóstico está correto, se a pessoa está tomando o medicamento mesmo e se tem uso de alguma substância. Enfim, vamos supor que o diagnóstico esteja correto, esteja tomando medicamento e não está usando droga. Então, não melhorou, a gente vai começar a considerar, já que já tem um histórico de tratamento, vamos considerar esse caso como refratário, né? E nós vamos aí lançar mão de outras alternativas, né? Terapêuticas para casos que não respondem às primeiras opções medicamentosas. Nós temos hoje em dia, né, a psiquiatria avançou muito também em termos de medicação, né? Então nós temos vários medicamentos novos ou até antigos que podem também ser utilizados quando bem indicados. Ou associações. Né? Ou as associações. Porque tem isso também, é importante você falar, Bia, porque não é só o remédio em si, né? Um deles, às vezes é o remédio com outro remédio, aquela combinação que funcionaria. Você fala, não, mas eu já tomei, já me prescreveram esse. Aí você fala de outro, não, já me prescreveram esse. Mas não esses com os dois juntos. Não, esse não. Porque o coletivo do medicamento também é importante, né? Agora, no caso de não tomar, que é uma coisa muito comum, não é? Porque a pessoa com esquizofrenia, ela às vezes no delírio, que ela está de perseguição... Ela acha que aquilo vai envenená-la, né? E se ela tem convicção daquilo, que o delírio, né, é uma crença irremovível. É uma certeza. Né? Exatamente. Por que ela vai tomar um remédio se ela está convicta de que aquilo está acontecendo? Né? Então, vocês estão me desmerecendo como pessoa. Não estão acreditando. Não estão acreditando, muito invalidado, e aí não tomam remédio. Para isso, existe hoje em dia os medicamentos de depósito, né? Então, assim como existe o anticoncepcional, fazendo essa analogia para as pessoas entenderem... que toma em forma injetável. Isso, e faz de mês em mês, de 3 em 3 meses... Nós temos medicamentos também hoje, né, que tratam a esquizofrenia, que você faz, às vezes, uma injeção a cada 3 meses. Exato. Né? E aí a pessoa vai tomar ali 4 injeções no ano, né? Já tem o trimestral? Já tem. Ai, que legal. E está em desenvolvimento nos Estados Unidos de 6 em 6 meses. De 6 em 6. Então você toma 2 injeções só no ano, por exemplo, e está tratando a esquizofrenia. Então, isso é uma boa indicação. Uma ótima possibilidade. Para as pessoas que não aderem ao remédio. Porque é o refratário. Como eu vi também lá, vocês com novas alternativas para depressão, medicações muito recentes, já sendo usadas, né, para depressões refratárias. Foi até o caso da doutora Giovana. Isso, nós utilizamos. Assim, temos aí também o serviço de ketamina, exatamente, né, que é um anestésico, né, que é, quando bem indicado, feito pelo profissional correto, né, na dose com correta. Assistência ali, né, e também tem o formato intranasal hoje. Que seria a esquetamina, né, tem a acetamina, que é intravenosa, e a esquetamina, que geralmente se faz por via intranasal. No caso até da doutora Giovana, uma resposta boa dessa paciente que não estava respondendo mesmo. Né? E assim, além da questão medicamentosa, né, a ICT também pode ser indicada, eletroconvulsoterapia, né? Mas além da questão medicamentosa, a gente também tem as práticas que a gente chama, inspiradas aí até no SUS, né? As práticas integrativas e complementares. Exatamente. O que é isso? Por exemplo, a arte-terapia, o jiu-jitsu terapêutico, aula de yoga, aula de tai chi chuan, musicoterapia, dança-terapia. Pintura. A arte. Então, assim, pintura, tudo isso, né, associado, conspira para melhora. Né? Então não é só o medicamento. É a conspiração do bem. Né? Isso. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Quanto tempo dura em média uma internação psiquiátrica e como é o retorno à rotina após a alta?
Depende. Que eu posso falar? Fica à vontade. Depende, né? Essa depende muito, né? Porque cada caso, assim, é um caso, né? Mas é lógico, a gente tem algumas padronizações, né? Em média, um quadro maníaco, né, da bipolaridade vai durar entre 30 e 45 dias, né? Porque o tempo, por exemplo, da pessoa sair da fase de mania. E quando a pessoa sai ganhar consciência, né? Isso que é o ponto. Porque sair é fácil. Você, dependendo, se ela responde bem, em 15 dias ela sai. Até menos. Hoje, quando a gente tem medicações mais eficazes e a gente faz um acompanhamento mais correto, mais robusto no sentido de usar tudo, né? Mas a questão não é só sair, né? E se a gente separar em grupos, eu acho que pode ser mais fácil de entender para o público. A personalidade, a gente entende que ela é uma internação de ciclo rápido, porque você precisa da agilidade no tratamento, então a gente já avalia o paciente em 7 dias. E a gente traça o PTS dele para aquelas metas. PTS, o que é Plano Terapêutico Singular. PTS, Plano Terapêutico Singular. Então, esse planejamento da equipe que a gente tem, se reúne a cada 7 dias e discute, por exemplo, da Débora. Como eu estou naquela internação, qual é o meu momento. E é uma internação de ciclo mais ou menos de 30 dias, uma personalidade, um border. Então, a gente... transtornos de personalidade. Então, a gente vai trabalhando 30 dias. Quando a gente traz as psicoses, ela já tem um tempo um pouco diferente. O dependente químico, porque ele tem naturalmente de seguir algumas etapas do tratamento, os passos que ele precisa seguir. Tem a fase da intoxicação, que ele precisa passar pela fase da fissura e por aí, e migrando a etapa, a gente pode falar de 45 a 60. Então, assim, não tem um tempo setado. Exato. Todo paciente vai... Se eu sou dependente química, eu vou ficar 60 dias num hospital. Isso ainda não tem uma fórmula de bolo. E não vai ter nunca, porque, como a gente falou, é individual. Exatamente. É como eu lido... E a tomada de consciência também meu senso muito crítico Eu começar a me ver dentro desse processo e falar, não, eu preciso me cuidar. Sim. Eu tenho isso aqui que desregula a minha vida. E essa tomada de consciência é individual mesmo. Por isso que a Débora falou do PTS, no Projeto Terapêutico Singular. Porque justamente ele é singular, né? Então a equipe se reúne e faz assim, aquela medicina, diria até uma medicina personalizada, de precisão. Né? De precisão. Então para essa pessoa a gente vai precisar... E aí tem as metas, né? Por exemplo, quando a gente vai montar e a gente tem esse recurso eletrônico, que é o prontuário eletrônico, tem a meta lá do que você pretende atingir, em quanto tempo você pretende atingir. Então, eu, pela avaliação, pela diálogo com a equipe, nesse caso, eu acredito que a pessoa vai remitir os sintomas psicóticos em 30 dias. Aí você coloca, se não remitiu em 30 dias, mas, alguma coisa aconteceu, vamos rever. Vamos ter que rever a nossa estratégia. Né? Que é importante, até o que eu não falei, depende do caso, por exemplo. Quanto mais crises a pessoa tem ao longo da vida, por exemplo, se tratando da episódio maníaco, né, da bipolaridade, toda vez que existe o episódio maníaco, existe morte de neurônios. Exatamente. Né? E a última crise costuma sempre ser mais grave e durar mais tempo. Né? Então, tem que evitar por isso de qualquer maneira. Isso, não ter a crise. Né? E aí que entra a consciência de morbidade, que às vezes a pessoa, né, que sofre da bipolaridade, às vezes ela fica uns 3, 4 anos bem, assim, sem ter nada de sintoma. Exatamente. Aí fala, não tenho mais. Esse remédio aqui, vou parar. E aí aí tem a crise. E quando vem uma crise, ela sempre vem pior. Eu comparei com a hipertensão, por exemplo. Exatamente. Tipo assim, você não sente nada da hipertensão. Claro, só se é um pico hipertensivo muito alto. Mas se ela estiver alta, mas não também tão alta a ponto de lesar um órgão imediatamente, aquilo você não sente nada. Mas até aí depois que um belo você dia tem um AVE, um AVC. Você tem um AVC, um derrame, né? Popularmente, uma insuficiência renal, exatamente. Um infarto. Infarto, Mas dessa pergunta, acho que é extremamente importante a rotina pós-alta. Com certeza. Porque acho que o tempo ele é muito individual, mas a rotina pós-alta, ele precisa retomar. Que é aquela coisa do que você falou, tem que fazer essa transição pós-alta, pré e pós-alta, muito bem fechadinho. Muito bem fechada, porque como também, eu acho que escuto muito o paciente falar assim, mas como que eu volto?
Mas isso é legal. O paciente que tem medo, ele já está com consciência. Sim, exatamente. Verdade, e isso é um critério de alta. Isso eu acho maravilhoso. Porque aquele que, tipo assim, quando é que eu saio? Quando é que eu saio? Eu tô pronto, eu tô pronto. Esse não tem consciência ainda, entendeu? Porque ele vai se inserir. Talvez eles vão se inserir em ambiente que traz gatilho. Exatamente. Ambiente, às vezes, hostil. Que ele precisa viver e ele precisa ter força porque a vida é dura, né? Com certeza. Para todo mundo. E para quem parou um pouquinho e tem que voltar, talvez seja um pouquinho mais duro. Essa retomada, ela precisa acontecer acompanhada, com um programa pós-alta muito importante para a gente não entender a adesão medicamentosa, porque eles saem tô ótimo. Exatamente. E aí, quando que... hoje eu vou... Tipo assim, hoje eu não vou tomar meu antibiótico, hoje eu não vou tomar meu remédio. Exatamente. Então, eu tô bem, tô super bem. Não tô... Não, e a família que não entende, não, ele realmente tá bem. Às vezes tem incentivo. Exatamente. Hoje você não toma, não. Não, toma desintoxica um pouquinho. Sim. Né? O médico prescreveu o remédio à beça. Hoje você não precisa. Ele te prescreveu 2 comprimidos, toma meio. Exatamente. Tem gente que não sabe, faz isso por carinho. Não, tá é um cuidado, ajudando. mas às vezes está prejudicando. Então, acho que esse acompanhamento pós-alta, entender se o paciente, assim, tá tendo adesão, você teve gatilhos, como que você se sente? Porque é um ambiente hostil. Ele sai de um ambiente protegido, que é a internação, que, hoje, por exemplo, não quero falar com o Ricardo, ele é meu pai, eu não quero. E a gente vai respeitar esse momento e ele não vai ter que conviver com o pai na internação naquele momento. Daqui a 2 dias eu falo pro meu psicólogo, chama meu pai que eu quero conversar com ele. Exatamente. E aí meu pai vem para a internação e por isso que é singular. Mas quando eu estou inserida na casa do meu pai, vivendo todas as regras, aquilo ali pode ser um agressor. Com certeza. E ser momentos de ausência. E se não tiver um suporte terapêutico, porque ele vai ter que aprender a lidar com aquele pai. Claro. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Mas que é um desafio que a gente precisa ajudar ele a lidar. Porque Exatamente. essa é a realidade. Fazer essa ponte. Então, a instituição, ela é um facilitador. Com certeza. Para a rotina pós-alta. Tem que ser, né? E tem que ser. Tem que ser. E ainda pegando esse exemplo, para ver como ele é tão particular, assim, tão sui generis, né? O tempo e tudo mais. Por exemplo, nessas datas comemorativas, né? Principalmente Ano Novo e Carnaval, o que a gente sempre faz? Estimula, né? Que as pessoas, por exemplo, estão tratando dependência química e estão em recuperação, estão aí sem usar, a gente estimula que a pessoa faça uma internação curta, né? Uma internação de uns 10 dias para passar o período do Carnaval, ainda que não tenha recaído, justamente para se fortalecer, evitar recaída. Os possíveis gatilhos que vão ser fortes. Né? Então, por exemplo, esse tipo de pessoa, ainda que seja, né, sofra da dependência química, ela vai ficar um tempo menor, vai ficar 10 dias, porque ela está internando nesse contexto para prevenir a recaída. Não tem por que fazer todos aqueles passos que a gente descreveu anteriormente. Que foi o que aconteceu quando eu estava lá e o paciente, a Tatiana estava internando, veio pedir isso, e ela falou, me emociona isso, né? Que isso é a certeza de que todo o trabalho foi feito certo e a tomada de consciência do paciente já está lá, né? Que é a coisa mais importante. E esse acordo, tipo, como o Ricardo está falando, é 10 dias. A gente não está buscando esse paciente ficar 100 dias. Ele sabe que é uma proteção. É uma proteção. Momentânea. E sabe que às vezes a gente precisa, muito legal é quando o paciente fala, eu preciso de ajuda e sei quem pode me ajudar. Exato. Não, mas isso é a tomada de consciência. Aí é a glória da vida. Quando chega nesse ponto do paciente, você fala, gente, tá dando tudo certo. Aí dá para citar um exemplo, e não tem problema de citar, porque a pessoa fala publicamente sobre isso, né? Que eu admiro também muito, que é o Casagrande, né? Pela coragem que ele tem de vir falar e tudo mais. Ele mesmo fala que muitas vezes ele buscou a internação com a medida de proteção. Ele estava já em recuperação. Profilaxia, isso. Né? E aí internou, passar aqui esse tempo, uns dias aqui, um período mais crítico, aconteceu alguma coisa na minha vida que me abalou. Então a pessoa antecipadamente... Você sabe que você pode bailar na curva ali, né? Que a curva tá difícil de fazer. E às vezes é 1 minuto. Exatamente. É 1 segundo. É 1 segundo. E muda todo o que você tinha planejado. Você caminhou. Às vezes a gente escuta lá, o paciente está 3 anos. Um adicto em recuperação. E por um gatilho,
ele em um segundo. recai. É um piscar de olhos e tudo aí, pode... E o sentimento da recaída não é só da recaída, tá? É do fracasso. Aí vem uma enxurrada de... Vem uma ressaca moral, Exato. Né? Moral. É claro que a gente estimula, lógico, que a pessoa não use mais, né? Mas às vezes a recaída faz parte também da recuperação. Não, e tem que estar pronto, né? Para saber como reagir nessa hora. Sim, isso também é uma tomada de consciência, né? Sim. É não parar. Isso aí. Bola pra frente. Bola pra frente. O jogo continua. O jogo não acabou. Não é que voltou a estaca zero, não é isso não. É como se fosse uma espiral. Você deu uma volta, mas não voltou pro mesmo lugar. Exatamente. Não é aquela coisa, já que eu recaí, deixa pra lá. Não. Levanta rapidinho e vamos seguir. Não. Exatamente. Não pode deixar perder. Tem aquela ditado, né? Sacode a poeira, dá volta por cima. Exatamente. Próxima, Bru. A internação significa que a pessoa vai ficar isolada em um quarto ou ela pode interagir com outras pessoas e participar de atividades? Olha isso, né? Que ideia, mas vamos lá. A internação, o que ela não vai ficar isolada. O que eu vi lá foi uma festa quase. Não é o nosso objetivo terapêutico isolar as pessoas. A partilha é um arsenal terapêutico muito importante. Talvez, ou muito provável, que a minha dor pode ser a dor do outro. E entender que o outro já está numa fase diferente de tratamento e ele conseguiu... A gente falou isso da dependência química. Ele ajuda a motivar. Quem está ajuda começando. A construir. Ajuda a ter senso da doença, senso de morbidade. Começa a ouvir e ter crítica. Então, o isolamento... ele não é terapêutico. Para nada, né? Para nada. A gente falou aqui da pandemia, o quanto que o confinamento fez mal e como que o isolamento na internação também faz mal. Participar de atividades é o que a gente busca constantemente. Muito pelo contrário, quando o paciente não participa da atividade, a gente aborda. É um sinal laranja. Se o paciente tiver ele isolado, se ele tiver apartado, porque... dentro da internação, você faz grupos. Você se identifica. E aí, quando aquele paciente, a gente passa pelo menos ali na Gávea, quando a gente está andando ali na Oca, ou andando... Você vê o paciente sentado, quietinho, ali é um sinal de alerta. E a gente busca ou psicólogo de referência para abordar, ou o médico... psicólogo de grupo, né? Para abordar. Ele tem seu psicólogo individual, ele tem aquele psicólogo que ele vai... caminhar durante toda a sua jornada. Então, a gente chama e fala, olha, se alguma coisa, talvez o psicólogo também traz, assim, eu trouxe um tema, ele está refletindo e a gente está observando. Então, tem várias possibilidades para esse isolamento, mas o isolamento, ele não é terapêutico. Definitivamente não faz parte. Em nenhuma linha de cuidado. Que isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas têm medo, né? Eu vou ficar lá isolado da minha família, isolado dos amigos. Em relação ao contato com o mundo externo, ele faz uma ligação todo dia na sua internação. Ele tem visita também toda semana. Então, assim, ele não se isola. Óbvio que a visita ela é selecionada. Por quê? Não dá para todo mundo também. Exatamente. Você falou, mais de 300 pessoas. Então, e a família participa do processo. Por exemplo, um dependente químico. Eu tenho um amigo meu que ele é da mesma vibe, a gente está fazendo o mesmo uso. E a família fala, o Ricardo, nesse momento, ele não está autorizado na internação hospitalar. Porque é um gatilho. É o gatilho. Então, tem essa pré-seleção da visita, junto com a família. Diferente se tiver um amigo que não faz uso, que era o isolado. Esse é muito bem-vindo. Vai ser bem-vindo, sem dúvida. Então, existe isso alinhado com a família, alinhado com o gestor do caso, alinhado com o gestor clínico, que é o médico, e o gestor do cuidado, que é o enfermeiro. Então, a gente, novamente, o tripé. Sim. Então, a gente traz isso para dentro do contexto, porque o isolamento não é saudável. E trazer a família para o cuidado, amigos que vão ajudar, também é um facilitador. Trazer um agente somador, né? Não aquele que subtrai, porque senão é escolher esse agente que soma, né? E essa regra, ela é extremamente importante, porque a gente está falando de 300 pacientes na Gávea. Se a gente tiver 10 pessoas ali para 300, a gente perde a capacidade instalada da instituição. Exatamente. E tudo muito separadinho, né? Isso. As crianças, os adolescentes, os idosos, claro que tem a interação, mas tudo muito, muito bem colocado.
E além das atividades que a gente tem na nossa grade terapêutica, que ela é fundamental para o tratamento, a gente também tem grade livre, ping-pong. Outro dia eu estava andando... Karaokê, né? Karaokê, bingo, tem vi, várias possibilidades. A gente tem recreadores, que faz parte do projeto. Tem dança, tem milhares de coisas. Agora, só uma pequena correção, assim, porque a Débora tá em 10 hospitais, né? A gente tirou no Brasil, bingo, né? No Brasil. Mas tinha o bingo, Tinha o bingo. Nós tiramos o bingo. Por que a gente tirou o bingo? Era uma atividade lúdica, legal. Com feijãozinho. Né? Mas para quem está apto a participar. Qual que é o grande problema? Hoje nós vivemos assim, um grande número de pessoas internas por dependência de jogos. Né? Principalmente online. Isso pode ser um gatilho, perfeito. Estava sendo um gatilho, né? Então, tinha gente que se beneficiava, mas também tinha muita gente que ficava... Né, é melhor um xadrez, né? Um gamão. Lá tem xadrez. Tem xadrez, mas... Toda vez que eu tô lá, eu vejo o ping-pong, é o sucesso. Não, ping-pong. Até eu jogo ping-pong. E aí... Outro dia eu tava andando, aí o paciente falou, você quer da qualidade? Aí eu, posso pedir pra você pra melhorar a qualidade da raquete? Boa. Perfeito. Aí eu falei, claro! Qual é a marca? Tipo, qual tipo, né? Então assim, porque às vezes quando a gente tá andando no hospital, eles têm senso crítico. Ela é da qualidade. Perfeito. E aí a percepção dele de qualidade é, vou pedir a qualidade da raquete. Pra melhorar, perfeito. A qualidade da bolinha. E eu falei, claro, me diz aqui que eu vou anotar, que eu vou pedir pro setor de compras comprar ela. Priorizar esse tipo de material. Porque é aprender a reivindicar. Com certeza. Você falou muito sobre cidadania, direito. Ele pede para mim, olha, por favor, sabe abordar corretamente, sabe reivindicar o seu direito. Então, isso para mim é terapêutico. Também, com certeza. Isso é psicoeducação. Exatamente. Não, e simbolicamente, né? Nós deixamos lá, eu como diretor técnico e o Dario como diretor de operações, né? Nós ficamos na mesma sala da direção e simbolicamente nós deixamos a porta aberta. Eu né? vi. Assim, para as pessoas. E a sala fica dentro do hospital. Para que as pessoas tenham a liberdade de entrar, conversar. Exatamente. Claro, a gente já está numa reunião, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa. Claro. Mas tem a liberdade de abrir e falar, tô vendo você aí. Não, mas eu vi eles tentarem abrir e ver que estava ocupado e fechar. Tem essa percepção, né? Sim. A gente tinha um paciente... Eles não estão podendo agora. A gente tinha um paciente lá que ele pegava a revista e sentava, e no meio da reunião ele era quase não verbal, mas ele se sentia participativo de pegar e ficava lá passando a revista. Aí quando alguém falava, ele falava. Tipo, agora não é sua vez. Que legal, né? É psicoeducação. Exatamente. Também, né? Não falava, mas se comunicava. Sim. E... Mais alguma coisa aqui? Não, é que eu falo dos grupos também, né? Porque nós temos parceria, até como a gente falou de dependência química, a gente tem os nossos próprios grupos, né? Conduzidos pela psicologia, pelo serviço social, são 24 grupos que acontecem semanalmente, né? Mas nós temos parceria também com o AA, com o NA, né? Com o DASA, que é o Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, e com o JA, que são Jogadores Anônimos, né? Então, que inclui também os jogos eletrônicos. Que inclui jogos eletrônicos, que né? é uma categoria agora que a gente vê cada vez mais. Aparecendo cada vez mais. Então, as pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade, né, de relacionamento, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, né, pela questão da intensidade das emoções, da dependência afetiva, acaba se envolvendo, né, em relações muitas vezes tóxicas, abusivas, exatamente. Né? E aí esse tipo de grupo, no caso do DASA, né, ele trata esse tipo de questão. Então os grupos, as pessoas são orientadas de acordo com o seu PTS, o projeto terapêutico singular, aí no grupo tal, não, nesse você não precisa ir, né? Então a gente tem essa parceria e estamos agora amadurecendo a ideia de fazermos uma parceria com... depende do grupo lá que a gente já manifestou, estamos esperando a resposta deles para um acordo, que é o Naranon, né? Naranon. Que é tipo NA para a família. Para a família, né? Exatamente. Então isso vai ser muito bacana também de fechar essa parceria. O DASA lembra muito as mulheres que amam demais. Ama. Isso, né? Não, é amada. Amada. Mulheres que amam demais anônimas. Mas não excluir os homens, né? Que é muito desagradável isso, né? Era meio um pouquinho feminista demais. Sim, não, assim, claro, no meu lugar de fala dizer isso, mas assim... Não, mas na época o DASA, pelo que você está falando, é geral. Mas o que eu quero dizer, assim, é que eu acho que é interessante ter um grupo, talvez assim, exclusivo para mulheres, nós também estamos pensando nisso, por quê?
Tem algumas situações que eu imagino que sejam difíceis de abordar. Constrangedor colocar na frente de um homem, principalmente mulheres vítimas de relações muito tóxicas, né? Mas talvez o DAS, eu não conheço a estrutura do DAS, ele pode ter dentro dele estrutura... Pode ser. Eu não conheço o DAS, não conhecia, quero até conhecer. É misto. DASA é dependentes de amor e sexo anônimos. Né? E tem um outro grupo também, nós não temos parceria ainda, mas também trabalha na mesma linha, que é o CODA, que são os codependentes anônimos. Né? Que é mais ou menos o Naranon, mas já com característica mais marcada de adoecimento em conjunto. E ainda tem um outro que é o amor exigente, que também... Amor exigente. Que tem essa filosofia parecida com o DASA também, com o MADA, né? Da codependência, do CODA, né? Já o próprio nome diz, né? O amor exigente. Exigente, exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Existe um limite de internações para a mesma pessoa ou alguém pode ser internado quantas vezes forem necessárias? Aí vai ter que ver, né? Se a pessoa tem o convênio, se não tem o convênio. Nesse caso, até, Bia, você falou, acho que é importante esclarecer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o plano de saúde ele é obrigado a fornecer, né? Se você tem um plano de saúde, ele é obrigado a fornecer no mínimo 30 dias de internação. Tá? Por ano? Por ano, no mínimo. Isso é obrigatório? Isso é ponto pacífico, é obrigatório. Tá? Então, se você tem algum plano de saúde, você pode contar, né, com esse apoio nessa estrutura. Né? Isso é uma coisa determinada? É determinada, é lei. Né? Para qualquer plano? Para qualquer plano. Tá, entendi. É lei? É lei, sim. Tá? Mas aí, mais especificamente na pergunta em si, quantas vezes forem necessárias, né? Claro que a gente vai tentar o máximo que não seja necessário. Que não seja, né? porque se estiver sendo muito necessário, tem alguma falha que tem que ser melhorada. Inclusive, nós criamos um novo processo, né? Agora, né, recente na Clínica da Gávea, que são as reinternações, né? Então, a gente identifica, por exemplo, hoje, a gente analisa todas as pessoas que internaram ontem, né? E observa que, vamos supor, tiveram 5 internações, sei lá, e 2 foram reinternações, que as pessoas já estiveram conosco. Então, alguma coisa aconteceu de errado aqui, né? Por que reinternou? Aí, essas pessoas, a gente chama a família dessas pessoas, tenta ser no dia seguinte, ou 2 ou 3 dias depois, no máximo, recebe essas famílias pessoalmente lá na Gávea para tentar entender o que houve que não deu certo, que precisou ser internado e tentar mudar a estratégia de condução do caso. Né? Ou até de condução com a família. E, com certeza, geralmente até isso, né? E aí, outro dispositivo que nós falamos que evita a internação, que é o hospital dia, né? Que a pessoa chega, por exemplo, às 8 e pode ficar até metade do dia, pode ficar até o final do dia. Ela pode ir todo dia, como pode também ir uma vez na semana. Então, é personalizado. É um projeto terapêutico singular, né? Sim. E no hospital dia, é importante pontuar que não é um regime de internação, né? Então, a pessoa vai voltar para casa, né? E nós estamos agora, algumas unidades, né? Lembro da Vive já trabalham com o terceiro turno, né? Que nós também estamos agora para implantar na Gávea. Que é o seguinte, a pessoa às vezes, principalmente para dependência química, ela já voltou, né, à sua vida cotidiana, ao trabalho e tudo mais, mas muitas vezes é um ponto crítico à noite, né? A pessoa sai do trabalho e aí vai voltar para casa. E aí está sozinha, e aí é um momento de um tédio, de uma solidão, que pode acabar... Reacender. Isso. E aí a gente cria, já existem outras unidades. Seria para dormir? Não, ainda não. A pessoa fica, por exemplo, até chega às 7 da noite. Entendi. Ele é um horário estendido, de 5 às 7. Entendi. Porque em algumas fases do tratamento, o paciente ele já voltou para sua atividade laborativa. E ele trabalha de 8 às 5. E aí ele não consegue ter adesão ao seu tratamento. Então, a gente entendeu, fez um estudo. Então, depois do trabalho ele vai lá e ele faz a sua terapia, ele tem os seus grupos. Eu acho que esse conceito de hospital dia, ele é um conceito para a saúde mental, ele é um conceito diferente. Porque quando a gente pensa em HD, o hospital dia, remete logo numa internação curta de internação cirúrgica. E a Vive... ela está trabalhando o conceito de centro de cuidado diário, que remete, a gente tenta tirar o nome de hospital, porque de fato é um centro de cuidado, você está proporcionando... Seria muito mais do que hospital dia, né? Centro de cuidado, perfeito. Então a gente traz isso como um projeto que já está acontecendo... CCD, Centro de Cuidado Diário. E ele traz isso como uma forma terapêutica mesmo, que você entende a individualidade do sujeito
e traz dentro da particularidade. Então, eu tenho meu gás é maior de manhã, então estou alocada no turno da manhã, onde eu vou conseguir fazer atividade física, ter minha consulta com o meu psiquiatra, ter meu momento... o horário que é mais perigoso para ele. Então, isso é uma consulta, esse é um programa individualizado. Voltou para a faculdade, aí a faculdade é de manhã, aí faz a faculdade, depois vai de tarde. Em alguns outros, num modelo mais estruturado, assim, mais engessado, ou você se adapta ou você não se adapta. Entendi. O que a gente quer trazer é acesso ao cuidado. Possibilidades para ele que está retomando a complementando o que o Ricardo trouxe, existe a possibilidade de 30 dias, como você bem colocou, ao longo do ano. Já no centro de cuidado diário, não tem... Hospital Dia, centro de cuidado diário. Não tem... O plano de saúde cobre? Cobre. Sim. E não tem limite de dias. Você pode... Você não tem um critério de... Como é a internação. Como é a internação. Entendi. Perfeito. Bom saber disso. Sim, é importante, né? Até para as pessoas se informem e possam usufruir do seu direito. Não né? sabem. Não sabem, muitas vezes não sabem, né? Então isso é algo bastante importante da gente, né, deixar bem claro. Podemos? Por favor. Próxima, Bru. Se um paciente não quer tomar os remédios, a equipe médica pode obrigá-lo? Aí tem que saber se é durante a internação ou não, né? Assim, eu acredito... Considera como você quiser. Vamos considerar que é durante a internação. E assim, e também é importante falar com bastante cautela e delicadeza sobre esse tema, né? Que aí, nesse caso, existe uma certa... Dependendo da situação, você está indo contra a vontade da pessoa, né? Então, é um tema polêmico, né? Mas respaldado na técnica. Isso é o último dos últimos casos, né? Até pelo Código de Ética Médica. A gente tem a autonomia, o médico tem a autonomia de medicar contra a vontade em casos em que a pessoa coloca-se em risco ou coloca a vida de outra pessoa em risco, né? Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa está internada e aí, porque é importante também definir que quando a pessoa chega, nós temos o setor de crise, né? É um setor que a pessoa fica pouquíssimo tempo, às vezes 1, 2 dias, né? Ou às vezes nem vai para o setor de crise, dependendo do caso. Mas se um caso é muito grave, né? Ela, num primeiro momento, fica um pouquinho de tempo ali. E não tem aquela convivência mais na atenção. Clínica toda. Sim, a vigilância é maior, né? Existem mais profissionais, câmeras, né? Então, que garantem essa segurança. Enfim, e a proteção para as outras pessoas. Então, ela não vai circular pela clínica toda, tem um espaço limitado para circulação, obviamente com ar externa, com sol também, mas não vai circular pela clínica toda. Esse setor que os casos são mais graves. E vamos imaginar a situação, então, é que um paciente está agitado, né? Agressivo, começa a quebrar as coisas, pega a mesa, começa a jogar no chão, começa a quebrar, a jogar coisa na parede. Ele pode jogar alguma coisa num outro paciente que atingir não fez um nada, outro paciente, não tem nada a ver com aquela história, ou né? Ou com um profissional, também. Ou ele próprio se machucar, né? Nesses casos, aí a gente precisa recorrer à medicação, ainda que o paciente não aceite, para preservar a sua vida e dos outros que estão ao redor. Perfeito, tá? que é o critério. Da segurança, né? Mas lembrando assim, isso é os últimos dos casos. A gente tenta sempre abordagem verbal, que a maioria das vezes, quase que 99%, uma boa conversa, com carinho, com escuta ativa, a gente consegue explicar e fornecer a medicação pela via oral. O que eu vi ali é que os outros pacientes também ajudam. Muitos, nesse processo. Os que estão mais tempo, eles ajudam o outro. É um líder positivo. A liderança positiva. Sim. O paciente, em qualquer momento da sua internação, ele pode recusar tomar medicação. E essa recusa, ela é monitorada pela enfermagem, Bia. E ela é passada para a equipe de cuidado a recusa dela e os motivos da recusa. Então, isso a gente registra em prontuário a recusa, porque pode ter falha terapêutica e aí todos os membros da equipe precisam entender. Então, quando eu vou administrar uma medicação, eu digo para ele qual é a medicação que eu estou administrando, ele fala... Eu não quero tomar. Eu vou lá e circulo na prescrição e no round ou na reunião de mini equipe a gente informa para o profissional médico e para todos os membros da equipe o motivo disso, se só recusou num dia, foi pontual, ou se eu estou recusando todos os dias aquela medicação, para a gente ter uma abordagem terapêutica, entender o motivo da recusa com o paciente, talvez até a troca da medicação. Exatamente. Talvez seja ligado a um efeito colateral que ele não está... Eu não quero engordar. Exatamente. E que é legítimo. Sim. É legítimo. E aí você traz essa dor
se discute em equipe, o médico toma ação e fala. Uma possibilidade melhor, né? Então, ninguém é obrigado a tomar, exceto nos casos que o Ricardo bem trouxe aqui. Mas o paciente, ele está no centro do cuidado. Ele é decisor ali. A gente traz ele para a decisão de acordo com quando ele vai tendo senso crítico sobre seu processo. Então, isso é passado, anotado e muda a estratégia. A singularidade serve para isso, né? No meio do caminho, ele pode você estar sentindo um fala... efeito colateral que realmente é insuportável para ele. Né? Pode não ser para a grande maioria, mas... E ele, talvez, ele não consiga verbalizar claramente o motivo. Então, ele dá sinais. Eu não quero. Então, cabe ao profissional de saúde ter uma habilidade desse manejo para a gente poder identificar o fator que ele não está tomando a medicação. Perfeito. O paciente é parte integrante, né? Ele é a principal pessoa do tratamento. Então, todos estamos ali por ele, né? Principalmente quando ele sai daquela fase mais aguda, que você sente que ele tá realmente com algum nível de consciência, né? E assim, por isso que é importante sempre ter esse diálogo, essa liberdade de conversar com o seu médico, seja da internação mesmo fora, com né? Certeza. Porque, por exemplo, você falou de ganho de peso, né? Uma das principais causas de abandono do tratamento, né? É ganho de peso e dificuldades na relação sexual. Exatamente. Né? Então, ejaculação prolongada, né? Impossibilidade de atingir orgasmo. Isso muito. Acho que são as duas principais. O peso e essa questão sexual. Então, assim, se por acaso alguém que estiver nos assistindo está passando por uma situação dessa, é importante conversar com o médico, porque tem tanta opção hoje em dia. E manejo disso, que a gente consegue trocar e continuar com um bom tratamento sem esse efeito colateral. Sem esse efeito tão desagradável. Acho que o segredo do sucesso é a boa comunicação. Com certeza. E aprender, os pacientes também têm que aprender a se comunicar. Por isso que a psicoeducação durante a internação é fundamental. Que geralmente eles não sabem, né? Ou não foram ouvidos e desistiram. Sim. Né? Ou às vezes nunca foi ouvido. É isso que eu tô falando. Desabituou, não adianta falar. Pra que eu vou falar? Ninguém vai me escutar? Exatamente. Aí vale a pena pedir a raquete de ping-pong, melhor qualidade. Com certeza. Próxima, Bru. Gostaria de saber se quem está internado pode receber visitas e como a família funciona como funciona esse contato com a família. Vocês já falaram bastante. Né? Mas... Só acrescentar um ponto que, como a gente tem essa preocupação, né, com a família, é importante esclarecer que uma vez por semana o médico do caso, né, o psiquiatra, ele disponibiliza um horário presencial, pode ser online, mas também presencial. Para que a família agende esse horário ou procure e converse com ele, receba as informações, tire suas dúvidas, isso toda semana. Então, no mínimo, ela vai conversar com o médico toda semana. Aí, toda visita, ela é antecedida por um grupo, né, de orientação para a família, conduzido pelo psicólogo de referência. Então, vamos imaginar que eu sou psicólogo e estou atendendo ali 15 pessoas, por exemplo, né, durante essa internação, 10 pessoas, sei lá, estou atendendo um número de pessoas. Antes da visita daquelas pessoas, as famílias vão ao meu encontro e eu vou conversar com elas sobre a internação, vou trazer algum tema para reflexão. Por exemplo, dependência emocional, culpa, porque é muito comum, às vezes a pessoa se sente culpada, né? A família, eu apoiei a internação, e agora não vejo todo dia, fala todo dia, né? Mas vê não é todo dia. E aí, às vezes, pode se sentir mal, então trabalhar esses temas, né? E aí, trabalha-se durante 1 hora, mais ou menos, esse grupo terapêutico com a família, conduzido pelo psicólogo. E tem outras famílias em etapas diferentes também, que às vezes importante. Um ajuda o outro. Eu já passei por isso no início. Isso, é assim mesmo. É muito legal, né? É apoio mútuo. Apoio mútuo, exatamente. E aí, quando termina esse encontro, né, aí a pessoa vai para um outro local e recebe a visita, que tem um monitoramento também, né? Então fica ali durante a visita a psicóloga de referência, né? Um enfermeiro, um cuidador, né? Então para a gente também monitorar, que às vezes pode ter uma discussão, né, durante a visita, a gente vai intervém, conversa, tenta apaziguar a situação, então para que seja agradável e benéfico para todos. E que seja frutífero, no sentido de dar bons frutos aí para todo mundo. Perfeito. Próxima, Bru. Existe alguma idade mínima ou máxima para uma pessoa ser internada? Se for na infância, a partir dos 12 anos. Os 12 anos. Até 17 anos incompleto, ele fica alocado na ala da infância. Após a infância, de 18 anos, não tem uma idade máxima para internação.
é baseado critério de risco para internar. Exatamente. Então, a gente não tem, não seta uma idade tipo... Tem a idade mínima. Mínima tem. Mas não tem a máxima. Mínima e máxima só para infância Exatamente. e adolescência. É ficar naquela ala. Uhum. Se ele fizer 17 anos e quase 18, ele é transferido de ala. Eu achei tão engraçado, assim, lá na ala de infanto-juvenil, que parecia que eu estava num episódio daquele Friends. Porque tinha aqueles sofás coloridos ali. Eles ali, de vez em quando, um abria a porta do quarto, porque tem quartos ali, né? E um ia olhar o que estava acontecendo, e um falava com o outro. Muito interessante. Até a decoração é muito... mais lúdica, né? Mais lúdica, mais... É um ambiente acolhedor. Acolhedor, né? E foi pensado para isso. Bem colorido, bem dinâmico, de uma forma... Os móveis, sabe? Eu achei muito legal, muito legal. E você vê, os profissionais ficam ali com eles, não ficam dentro do posto, até para você ter... a recreadora fica... A gente botou um dispositivo de tipo televisão que você consegue fazer dança, passar filme. Sim. São várias atividades para... A criança tem muita energia, né? Com certeza. Então, a gente precisa lidar com essa energia e canalizar ela para o tratamento. Mas eu achei interessante porque tem uma hora que eles estavam lá quietinho, conversando, sabe? Um com o outro, assim, né? Refletindo. Achei muito legal. Tinha um que estava dando uns conselhos para outra, para colega, entendeu? E aí você vê como que é o comportamento humano, né? Sempre se destaca um líder, vai se destacar. Se você parar ali e ficar como observador aquele mais cuidador, né? Mesmo aquele que está sendo cuidado, tem aquele o zeloso. É o zeloso. Sim, isso é muito interessante. Muito, muito interessante. É porque a gente passa ali todo dia na rotina do dia a dia, a gente não para observar o comportamento humano. Mas tem o perfil, né? Uma microsociedade. O perfil de cada um, né? Um é aquele que demanda mais, o outro é o mais... acolhedor, tem sempre. Né? Próxima, Bru. Como a internação pode devolver a dignidade para alguém que muitas vezes já não enxerga mais saída? Olha, se eu pudesse dizer assim, que eu acho que esse é o grande objetivo da internação, é a dignidade, né? Durante e após, né? Porque muitas vezes a pessoa... Vamos pegar o exemplo da dependência química, né? A pessoa vai avançando ali no uso da droga, no abuso, entra na dependência, na fase da dependência, e às vezes se expõe a situações que ela jamais faria antes da dependência química, né? Se sujeita a coisas que jamais faria antes. E aí ela pode ter um senso de perda da dignidade, né? E aí todo o processo, né, busca justamente... reavivar isso, né? Porque a pessoa possa... Lembrar o que ela era antes disso tudo, né? E se reconhecer como uma pessoa humana, como um ser humano que tem todo o direito de qualquer um, né? Todo mundo tem defeitos, todos têm qualidades, todos vão ao banheiro. O direito de recomeçar, né? Isso. Eu acho que isso é muito legal. Muito legal. Quer falar alguma coisa, Dan? Acho que o Ricardo falou bem. Resumiu bem, né? Muito bem. Próxima, Bru. Chegamos agora no momento Pipinho. Vamos lá. Que é uma brincadeira. O Pipinho ficou ouvindo todo o nosso bate-papo e durante esse período ele foi pegando algumas palavras-chave que passou aqui para mim, para a mamãe dele, para mames, do que a gente conversou. Então cada uma eu vou dar uma palavra ou completar uma frase, que é livre associação, não tem certo e errado, é o que vier na cabeça. Se não vier nada, passo, não tem problema que ele é democrático, ensinei ele a ser uma pessoa tolerante, democrática. Começamos por Débora? Sim. 1, apoio. Apoio. Acho que os profissionais de saúde são o apoio da internação. Perfeito. 2, amor. É uma palavra só ou tem uma frase? O que você quiser. É o que vier na sua cabeça. Que não precisa ser em relação à clínica, à vida. Humanidade. 3, cuidado. É a razão de existir. A gente precisa cuidar um dos outros. Senão, não faz sentido a vida. Perfeito. 4, desafio. Desafio. Elevar a vida ao seu melhor. Perfeito.
5. Que é o nosso objetivo. Que é o nosso objetivo. Isso. E o objetivo que vocês estão aí abordando de tornar a internação psiquiátrica algo... Já está, né? Que seja realmente uma etapa terapêutica. Sempre dá para melhorar. E ele é um objetivo da marca. Exatamente. Elevar a vida ao seu melhor. Do Grupo Vive. Eu realmente vi isso. Eu vi na Vive isso. As palavras. Vi na Vive isso. Olha, não confundir. Agora, Débora, complete a frase. Buscar ajuda psiquiátrica é... Salvar vidas. 6. Superação. Crescimento. 7. Esperança. Eu vou falar o que meu coração está dizendo. Isso, faça, é para isso. De um mundo melhor. Todos nós estamos precisando. Sim. 8. Se você pudesse definir a internação psiquiátrica em uma palavra, qual seria? Salvar almas. Perfeito. 9. Posso complementar? Por favor. Porque isso é uma frase, uma colega ela falou isso, me marcou muito, né? Claro, com todo respeito e admiração, todas as especialidades médicas são obviamente super necessárias. Ninguém vai conseguir sobreviver sem um cardiologista. Por isso estamos aqui. Mas ela falava assim, na saúde mental, a gente não salva a questão do corpo, a gente salva a alma, né? É lindo isso. É lindo isso. E eu acredito que é isso mesmo. Que desperta a consciência, né? Que é transcendente. Isso. 9. Se você pudesse mudar algo no mundo, se tivesse um superpoder, o que você mudaria? Eu reduziria o estigma. Perfeito. E agora é uma para cada um, tá? Uma frase, um pensamento, você pode repetir, não tem problema. Tá bom. Uma frase ou um pensamento que vocês gostariam de deixar de mensagem. Então vai na frente, ela está lhe dando a frente. Tá, obrigado. Eu queria citar uma frase de um psiquiatra, né? Que talvez você pode até ter se inspirado, porque a psicologia analítica, né, criada pelo Carl Jung, né, falava muito disso, tinha um pouco desse bate-bola, assim, né, que ele fazia a psicologia analítica. Mas uma frase dele que eu acho fantástica, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver frente a uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Perfeito. Então, eu acho que isso traz, assim, a questão da humildade no tratamento, né? Não é aquela posição, eu sou o doutor, você é o doente. Não é isso, né? Eu sou uma alma humana, você também é. Eu estudei isso, me especializei nisso, e como uma alma humana, vou usar dessas minhas ferramentas para poder te ajudar e fazer você desenvolver seus potenciais, né? Eu acho que essa é a grande função de todo médico, né? De toda enfermeira, de todos os profissionais da área da saúde mental. E eu amo Jung. Acho até que ele foi injustiçado. Acho que ele é mal interpretado. Ele merecia o maior destaque. E você, minha querida? Depois dessa frase, ficou difícil. Eu tinha que ter começado. Mas você que cedeu a vaga para ele. Você foi ser gentil. Não sabe brincar no 10º play, né? Como que eu vou trazer uma frase? Ele é sociólogo, gente. Filósofo. Filósofo como também, que eu vou né? fazer? Um psiquiatra filósofo. Mas ele trouxe um psiquiatra. É verdade. Olha só, ele não usou mão ou jogo baixo de trazer um filósofo. É verdade. Ele foi justo e correto. Eu não vou trazer uma frase, acho que eu vou trazer um pensamento. Por favor, Débora. Acho que a gente precisa trabalhar o estigma da saúde mental. Porque muitas pessoas têm vergonha de falar da sua dor, da sua angústia, de procurar um tratamento. Se eu tivesse que resumir em poucas palavras, talvez a internação hospitalar pode salvar sua vida e pode ser um despertar para um futuro melhor. Eu acho que isso fica muito claro que é uma mudança de paradigma do que a gente viveu no passado e uma proposta futura de dar dignidade para o paciente, e a internação ela pode ser um caminho, mas não é o fim. Com certeza. Perfeito.
Meus amados, uma música que eu amei. Muito obrigada. Eu aprendi demais com vocês. O trabalho de vocês é primoroso. Obrigado. E que a gente possa vir aqui mais vezes para contar mais e mais novidades. Obrigado. Muito obrigada. E agora a gente tem um momento presentinhos. Oba. Vamos lá, primeiro as mulheres. Agora eu não vou ser gentil. Peraí, que esse aqui... Olha, o livro Felicidade, que eu escrevi na pandemia, tá? Muito obrigada. Que eu me recusei a ser infeliz. Eu falei, vou estudar felicidade para não cair numa ruim aqui. E o último lançamento, que é um tempo para mim, que são 365 frases minhas e um momentozinho de reflexão aí para você deixar suas ideias. Muito obrigada. A pulseirinha para a gente não esquecer de ter um tempo para a gente sempre. Para você também a mesma coisa. Poxa, estão autografados, tá? Estão autografados e a pulseirinha também. E tem mais, não acabou. Nossa, quantos presentes! Calma. Nós temos aqui uma eco bag do Pipinho, tá? Meu filho aqui na frente, com o nosso tema, né? Faça, aconteça, inspire, tá? Então a gente tem aqui um caderninho para botar suas anotações. E a gente tem aqui também uma canequinha para quando vocês estiverem tomando chá, café, água, vocês lembrem da gente. Poxa, que ótimo. Você também ganha muito igualzinho. Tá bom? Para não E eu fui. Um do outro. E fui. Eu fui. Não é Rock in Rio, mas eu fui. Aqui né? Não é para todo mundo. Pode deixar tudo direitinho aí que as crianças vão ajeitar para vocês, tá? Agora, mas vocês também têm presentinho para me dar, por favor, por favor. Um caderno. Eu amo esses cadernos. Amo, porque eu sou daquela que faço o pensamento é organizado aqui, não no computador. Eu particularmente, eu uso diariamente esse caderno, porque a gente vai tendo ideias ao longo do dia que a gente vai anotando. E ele é um caderno... primeiro, pela cor, eu não perco ele na bolsa. Com certeza. E ele vai sendo um companheiro diário das minhas ideias. Mas eu acho que todos nós, e hoje tem a coisa de voltar a fazer diário como uma terapia, como uma ferramenta de terapêutica interessante. Então, eu recomendo para todo mundo. Tá aqui, né? Vive saúde mental e emocional. Tá? Com certeza. Vou até dar aqui para a equipe... Porque todo mundo tem que fazer anotações, entendeu? Todo mundo tem que fazer anotações. E agora chegou um momento aqui que vocês vão usar aquela câmera, um de cada vez, para deixar todos os recados. E onde te acham, como podem achar a Vivi, a clínica, ou vocês também. Olá, pessoal. Eu queria trazer um recado aqui para a gente finalizar, né, essa conversa que foi tão agradável. É dizer assim, que muitas vezes o transtorno mental, as dificuldades... que nós enfrentamos na vida, elas são comuns, né? Elas são esperadas ao longo da vida. É difícil alguém passar a vida toda, chegar aí a seus 80 anos sem um episódio, muitas vezes, que precisa de um apoio. E quando a gente identifica esse problema, é sinal de sabedoria a gente lidar com ele, buscar ajuda. Pedir ajuda é um sinal de sabedoria. Já falava o filósofo Marco Aurélio, por exemplo, no seu livro As Meditações. Quando você estiver frente a um problema, a primeira coisa que você deve fazer é pensar, quem é que pode me ajudar nesse problema? Né? E repetindo aqui esse conselho do Marco Aurélio, eu diria isso para você. Se você está com algum sofrimento, né, passando por uma dificuldade em relação à saúde mental, não hesite em buscar ajuda. Olá, pessoal. Meu nome é Débora. Sou responsável pela área assistencial da Vive Saúde. O objetivo do nosso contato aqui é falar sobre acesso, é explicar da importância do tratamento. Quero agradecer a Bia por ter proporcionado essa conversa tão esplêndida e explicar para o público sobre a internação psiquiátrica. O Grupo Vive tem várias filiais e unidades no país, mais de 80 planos credenciados. E se vocês estiverem precisando de ajuda,
procure o site vivesaude.com.br. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esses dois maravilhosos, o Ricardo e a Débora. Eles trabalham na Clínica da Gávea e são parceiros do grupo Vive Saúde Mental e Emocional, que estão revolucionando a história da internação da psiquiatria no Brasil. Para vocês que querem saber onde podem encontrar uma internação de qualidade, eu sugiro que vocês acionem o site da Vive, que é vivesaude.com.br. Se vocês gostaram do episódio, compartilhem, distribuam esse conhecimento. E a gente não pode esquecer nunca, a vida gosta de quem gosta dela. E para a gente ter saúde, a gente tem que ter coragem de pedir ajuda. Para vocês que acompanham aqui o Pod People, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens. E amanhã a gente vai ter um episódio especial que mostra a minha visita lá na Clínica da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente citou aqui algumas vezes, mas vocês vão ver de perto tudo o que está acontecendo lá. Muito obrigada e até o próximo episódio.